Perfeito, então vamos lá, vamos liberar o pessoal aqui, Mauricião. Então vamos lá, admitir todos. E aí eu vou liberar aqui, habilitar sala de espera. Legal, legal. Opa. Vamos lá, aqui já entrando todo mundo. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem aqui? Todo mundo me ouvindo? Se estiver me ouvindo, faz um positivo, ou também pode. Apesar que o microfone, por enquanto, ainda está desativado ainda, né? Mas deixa eu tentar ativar ele aqui para vocês falarem aqui um pouquinho. Espera aí. Como é que faz? Gente, esse Zoom mudou tudo, gente. Então tá uma confusão aqui. Espera aí. A gente queria começar pela nossa plataforma hoje, mas, vou te falar, tecnologia é aquelas maravilhas, né? Vamos lá. Permitir. Peraí, habilitar. Vamos ver. Galera, alguém aí, desabilita o microfone aí só pra gente ver se deu certo. Ainda não? Não estão conseguindo? Tá, peraí. Só um minutinho, peraí. Bom, meu povo, daqui a pouco eu vou descobrir aqui como é que a gente faz aqui, e aí a gente vai dar um jeito aqui, tá? Mas vamos lá. Bom, meu povo, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar recebendo vocês aqui, né? Nesse nosso primeiro encontro do programa Ecoar Academy, né? Que é o nosso programa de aceleração de palestrantes. Qual que é a ideia desse nosso programa, né? Aqui, muitos de vocês, né, vão em breve estar fazendo parte aí do site da Ecoar Palestras, que vai sair essa semana, se Deus quiser, antes que alguém me pergunte aqui, entendeu? Estamos gravando, Sandrine, estamos gravando porque ele vai ficar dentro da plataforma da Equar Academy, tá? Que aí vocês vão poder assistir e reassistir quantas vezes quiserem. Então, assim, a ideia aqui hoje, gente, é a gente começar uma jornada, porque, assim, uma coisa que a gente já percebeu, né? Tanto eu, o Maurício, o Mário, e a gente sabe que é uma das maiores dores de quem vive hoje de desenvolvimento humano empresarial é que as pessoas muitas vezes elas não sabem se vender, né? E eu vou ser muito sincero com vocês, né? Eu quero que vocês não saibam mesmo. Se vocês não souberem, eu vou vender vocês, né? Basta vocês me passarem aqui os leads, que com certeza eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Mas eu acho que é extremamente importante todo profissional entender o processo de vendas, como é que ele funciona, quais são os segredos, quais são os macetes, porque às vezes nem sempre o Cezão vai estar ali do seu lado. E quando isso acontecer, o que que vocês têm que fazer? E também, gente, tem uma questão que até eu e o Maurício a gente conversa muito. O mercado de palestras ele mudou muito de um tempo para cá. Antigamente, né, era muito fácil a pessoa pegar e falar, catar o telefone, ligar numa empresa, falava com a pessoa do RH e aí oferecia o profissional e vendia esse profissional. Gente, infelizmente, isso já não acontece mais hoje. Hoje, o profissional que consegue se posicionar no mercado e vender é aquele que costuma trabalhar muito bem o seu Instagram, que trabalha muito bem o seu LinkedIn. Inclusive, nós temos um outro programa aqui chamado Programa VSP, que significa Venda Sua Palestras. Eu tenho a Sandra participando desse programa, tenho a Ari participando desse programa, que eu tenho certeza que em breve é uma galera que vai estar coletando frutos, porque as empresas vão começar a reconhecer eles como autoridade e vão começar a procurá-los para contratação de palestras. E eu não vou mentir para vocês, gente. Hoje, tanto o Mário, o Ale, o próprio Maurício Sampaio são pessoas que eu já vendo há um bom tempo e nenhum deles eu ligo para fazer prospecção ativa. As empresas nos procuram porque conhecem o trabalho deles através dessas mídias e querem contratá-los, e aí o Cezão entra em ação fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, para a gente dar um início assim com o pé direito, eu falei, cara, para a gente poder fazer esse bate-papo hoje, eu tenho que trazer esse cara para conversar com vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, eu conheci esse cara há mais ou menos uns 6 anos atrás, fui apresentado, né, pelo Ale Prates, que já conhece ele aí há 20 anos, né?
E aí, quando o Ale falou assim pra mim: "Sérgio, você precisa conhecer o Maurício Sampaio", eu falei: "Cara, Maurício Sampaio é aquele cara que fala de carreira?" Aí o Ale falou: "É". Eu falei assim: "Cara, esse cara ele é considerado uma das maiores autoridades do Brasil em carreira. Você vai me apresentar esse cara?" O Ale falou: "Vou". Rapaz do céu, foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida, porque o que eu aprendi com esse homem nos últimos 6 anos, gente, é impressionante. Então, nada melhor do que a gente começar o nosso encontro do Equar Academy com esse camarada que vai mostrar para vocês alguns segredos que vocês precisam para começar a faturar e começar a faturar em cima de 10, 15, 20 mil, ou seja, o céu é o limite em palestras. Ele vai mostrar um passo a passo aqui para vocês, então eu garanto para vocês, a aula de hoje é totalmente diferenciada. Então, Mauricião, obrigado, meu amigo, mais uma vez por Boa, essa Sérgio. oportunidade de estar aqui nos prestigiando nesse encontro. A turma é sua. Ó, galera, Pô, vamos dar uma salva de palmas aí. Obrigado, Maurício. Tamo junto aí, cara. Muito bom estar com você sempre. fala, Sérgio. Obrigado mais uma vez por me chamar aqui, né? Essa pessoa, seu eterno parceiro aí, seu, do Opa! Alê, Decoar, estamos sempre junto aqui. E sim, né? Tem esse desafio, né? Do ser palestrante, né? E eu comecei o que você falou, eu comecei em 2006 essa minha jornada, um pouco antes até. Mas em 2006 foi quando eu fiz a minha transição de carreira mesmo, deixei da direção de uma grande escola, deixei de ser dono de escola, na verdade, era sócio de uma grande escola aqui em São Paulo para viver uma trilha sozinho aí. E ao longo desses últimos mais de 17 anos, né, a gente vai descobrindo um monte de coisa, mas eu vou, conforme eu for mostrando aqui o que eu tenho que para mostrar, para conversar, eu vou falando um pouco da minha história, porque, gente, já fica uma dica, tá, para vocês. A primeira dica, já anota essa que essa é forte, talvez uma das mais fortes. Cultivem a história de vocês. Aprendam a falar sobre a história de vocês. E vocês vão ver como é que eu coloco a minha história dentro da minha apresentação. De que forma que eu vou trazendo e de que forma isso, aqui que está o ponto, de que forma isso vai trazendo uma verdade para a minha apresentação. Então, o que vocês vão ver hoje nada mais é do que algo que eu fui descobrir depois de muito tempo, que existia uma linha lógica, né, um raciocínio lógico sobre isso, e que eu acabei até utilizando para ajudar muitas pessoas que me procuraram nesse sentido. Eu não trabalho com posicionamento de carreira, eu trabalho com carreira, mas não trabalho, mas em alguns casos, eu vou até mostrar alguns cases para vocês, eu acabei fazendo alguns atendimentos de mentoria e eu abro assim pouquíssimas vagas por causa de agência, né, de agenda. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ter acesso a um material muito, muito rico, que se vocês seguirem ali o passo a passo, vocês vão dar o pulo do gato. Tá bom? Então, gente, prazer e vamos com tudo. Vamos para o que interessa, né, Sejão? Vamos embora. Vocês Cima estão vendo deles, aí a pra cima minha. deles. Para cima deles. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Tá tudo Mauricião, certinho? apareceu, Estão apareceu. vendo, estão vendo o mapa mental? Sim, Perfeito. sim. Turma, eu gosto muito de trabalhar com mapa mental, porque assim, eu sou pedagogo de formação, né? E por estar em escola há tantos anos, imagina que foram quase 40 anos de escola, 10 como diretor de escola. E depois me graduei em pedagogia, depois me pós-graduei em educação. Eu vou falar um pouco sobre isso, como é que eu cheguei aqui. Então, metodologia, didática é uma coisa que para mim ficou na raiz. Então, eu gosto do mapa mental porque ele organiza bem as ideias para uma apresentação. Nem sempre a gente pode, né, Sejão? Nas palestras que a gente vai na empresa, por exemplo, deu uma palestra esse sábado agora, não dava para levar mapa mental, porque a Não tem palestra jeito. ela tem um tom mais inspiracional, não tão didático que nem eu estou fazendo aqui com vocês. Então, não leve a minha apresentação como sendo uma apresentação de palestrante. Não, aqui hoje eu estou com fins didáticos e não de apresentação de palestrante. Não é esse tipo de palestra que vocês vão fazer dentro das empresas, tudo bem? Aqui eu estou mostrando, aqui eu quero ir no passo a passo, né, no baby steps, para mostrar esses 5 pontos que são cruciais para vocês trabalharem todos os dias, ficarem de olho todos os dias, para que vocês possam. O céu é o limite em termos de ganho. Eu vou mostrar para vocês que o céu é ilimitado para um palestrante. Porque quando a gente pensa só em palestra, a gente pensa num só ponto. E é isso que eu quero falar sobre esse primeiro ponto, que é a visão de negócios. Qual é a visão que você tem desse teu negócio de palestras hoje? Coloca aqui no chat, só para eu dar uma olhada, qual é a visão que você tem do negócio de palestra? Ah, Maurício, eu tenho palestrar. Tudo bem, põe palestrar, não tem problema. Qual é a visão que você tem de um negócio
de palestras. Eu estou chamando de negócio de palestras, veja bem. Qual é a visão que vocês têm? Vamos participar, gente, que isso é construção de conhecimento. Vamos participar. Não tenho nenhuma. Puta, pô, não tem nenhuma. Tô com zero visão de negócio. Tá? Colocarei. O Jorge já colocou negócio de início, né? Provavelmente está sem muita visão, né? Por exemplo, uma visão é, Maurício, quero ganhar 40 mil reais. Maurício, quero me tornar um palestrante na área digital. Maurício, quero ser palestrante, mas quero ter mais 30 produtos vendendo todos os dias. Entende? A gente amplia a visão. Mas coloquem aqui, gente, isso é muito importante. E só o Jorge colocou até agora, hein? Opa, já me acende aí um sinal, hein? Sim, quero palestrar no TEDx. Ainda não tenho perfeito, Antônio, visão de negócio de palestra, mas pretendo usar as palestras para divulgar o meu programa de mentoria. Perfeito, aí. Então, você tem visão. Disseminar conhecimentos, construção de autoridade em determinado assunto, palestras e mentorias. Quero palestrar para divulgar. Show de bola. É isso, gente. Tem que trabalhar. Então, o primeiro ponto é esse: tem que participar. Tem que participar. Ah, minha visão é a certa? Não. Eu não estou aqui para julgar se a tua visão é certa ou não. Eu estou aqui para a gente construir conhecimento. Então, senta o pau aí. Quando eu perguntar as coisas no chat, manda ver aí. Tá? Então, primeira coisa, você tem que entender que você tem um negócio para cuidar quando você começa nesse negócio de palestras. Você tem a parte de desenvolvimento de estudos, você tem marketing e vendas, como bem colocou o Césio, você tem um time de trabalho e você tem a parte de finanças. No caso aqui, como vocês estão com a Equar, e provavelmente vocês vão entrar aqui para o casting da Equar, essa parte de marketing, de vendas, time de trabalho, finanças só se for sua pessoal, mas a negociação com a empresa, tudo, a Equar faz, como ela faz para mim. Apesar que eu tenho um papel muito importante aqui, ó, em marketing e vendas. E vocês vão ter que ter esse papel muito importante no marketing e vendas de você, porque marketing e vendas não adianta, ninguém faz sozinho. A Equar não vai fazer sozinho, vocês vão ter que fazer a parte de vocês. E hoje, gente, eu vou ensinar no finalzinho ali, obviamente vocês vão ver que tamanho que fica esse mapa aqui. E já vou, logo falando, eu vou dar um presentão para vocês, que é esse mapa mental todinho aberto. Então vocês não precisam anotar tudo, porque tem muita coisa, vocês vão ver o tamanho desse mapa. Tá? Não precisa anotar, vocês vão receber um mapa aí, tá certo? A parte de desenvolvimento de estudos, essa é a que eu acho que é mais fácil para todos vocês. Só tem um problema nela. Às vezes a gente entra no ciclo vicioso do conhecimento. A gente acha que a gente nunca está pronto para começar a ministrar uma palestra, ou para dar uma aula, ou É para fazer uma live. verdade. Live é palestra, gente. A gente acha que a gente nunca está pronto. Por quê? Aí a gente faz um curso, esse curso. Quem já entrou nesse ciclo vicioso do conhecimento? Aí você faz um curso. Quando termina esse curso, fala, puta, mas esse curso eu ainda não estou me sentindo confortável. Eu vou fazer um outro curso, porque se eu fizer esse curso, esse outro curso vai me dar isso, isso, isso. Aí você fica fazendo um monte de curso e não vai para o jogo. Aí o cara que está do teu lado, que não fez quase curso nenhum, comprou 2 livros, foi lá, montou uma palestra, está dando palestra. Ele está dando palestra. Por quê? Porque ele se pegou muito mais no marketing de vendas do que no conteúdo em si. Então, cuidado para não acontecer o que eu falava para minha mãe: mãe, cuidado para a senhora não morrer com as apostilas embaixo do braço, que ela ficava fazendo apostila lá na escola. As apostilas são importantérrimas, mas só a apostila não vai fazer a escola virar um negócio, entende? Não vai fazer a escola virar um negócio. Só o conhecimento não vai fazer vocês terem um negócio de palestra. Não vai. Só depender de Ecoar também não vai. Entende? Vocês vão ter que ter o papel de vocês, e é sobre isso que eu vou falar aqui, né, esses 5 pilares aqui. Atitudes importantes, então. Isso aqui é muito importante, gente. Primeira atitude, acreditar. Se você não acredita no teu projeto de palestrante, esquece, ninguém vai acreditar. Você tem que acreditar. Por quê você tem que acreditar? Porque vão ter altos e baixos, né? Então, de 0 a 10, quanto eu acredito no meu projeto, quanto eu acredito no meu negócio, você tem que colocar isso para você. Sabe quanto que eu acredito? De 0 a 10, que isso vai dar certo. Coloca aqui no chat, de 0 a 10, quanto hoje. Maurício, hoje é 3. Tudo bem, não tem problema, é só para você. Falar assim, putz, hoje é 3, mas cara, eu vou fazer isso aqui. Porque a próxima pergunta de um bom coach como eu seria o seguinte: o quanto falta para ser 10? Entendeu? Se hoje é 3, o que que falta para ser 10? E esse o que que falta, gente, vocês vão ver muito desse o que falta aqui nessa apresentação hoje, para vocês chegarem numa nota maior. Por isso que é importante vocês colocarem a nota de vocês aí. Aí no final a gente vê, pode até perguntar de novo o que que falta. Então, acreditar, gente, tem que acreditar, tem que acreditar.
Depois, dedicação. Você tem que se dedicar. Quanto tempo você tem para se dedicar para o teu negócio de palestra, né? Talvez tenham pessoas aqui que estão ainda na CLT e precisam ter duas rotinas. Agora, precisa ter a segunda rotina. Não adianta só falar assim, não, você palestrante acabou. Não, você precisa. Por exemplo, LinkedIn, que é uma rede que é importante de trabalhar. Você precisa pelo menos de 30 minutos por dia no LinkedIn para fazer tudo que o LinkedIn precisa ser feito. Não é só postar, tem várias coisas que precisam ser feitas no LinkedIn para que você tenha resultado. Então, você precisa de dedicação, você precisa de tempo. Para tempo, você precisa alocar um espaço dentro da tua agenda que vai estar lá. Esse bloco aqui é para eu cuidar das minhas palestras. Cuidar do quê? Cuidar do marketing de vendas, se eu tiver um time de trabalho, cuidar do time de trabalho, das finanças do meu negócio de palestras, do meu desenvolvimento, de desenvolver as palestras, de pesquisar temas novos, de pesquisar assuntos novos para trazer. Então, eu preciso de uma rotina semanal, né, dedicada. Então, quanto tempo eu tenho? E aí, você monta a sua grade. Preciso de foco. Foco estratégico, né? Que é isso que estou falando aqui um pouco, e foco no posicionamento. Gente, eu vou falar muito sobre posicionamento aqui hoje, e esse, sem dúvida nenhuma, é a maior pedra no sapato de quem vem para a área do conhecimento, porque vem cheio de curso, vem cheio de conhecimento, falando, mas como é que eu ponho tudo isso e me posiciono? E aí eu vou falar para vocês, hoje é muito mais expor aqui como é que eu fiz todo o meu processo, e para vocês entenderem, né? Eu fui entender isso depois de muito tempo. Como é que cria esse posicionamento? Persistência também, né? Vão ter altos e baixos. Se eu acredito, eu me dedico, tenho foco, eu vou persistir. Porque, gente, que nem o Sérgio falou, não tem mais aquele negócio de vai lá, manda um negócio, qualquer coisa lá para a empresa. A empresa está recebendo tanto qualquer coisa que ela não vai olhar mais qualquer coisa, de tanto qualquer coisa que eles estão recebendo. Então, a gente tem que ser diferenciado no mercado. A gente tem que achar um posicionamento diferenciado. Eu vou falar, inclusive, de um novo posicionamento que eu tenho hoje em relação à carreira, para você entender que o que é ser diferenciado, tá? Eu vou falar sobre isso, como é que você diferencia em algo que já existe. Eu sou conhecido dentro do tema carreira, muito conhecido, né? Eu já formei como instituto, eu tenho um instituto, eu já formei mais de 4.000 profissionais que atuam nessa área de carreira, entre coaches, orientadores de carreira, mentores de carreira, profissionais que estão nessa área, mais de 4.000. Então, eu acabei ficando uma bandeira muito forte na área de carreira, não só atendendo o público final em carreira, eu tenho mais de 10.000 horas em atendimento, mas também formando profissionais, tá? Eu tenho 5 livros, um deles é best-seller da Veja, enfim, tem toda uma plataforma construída dentro de carreira. E planejamento e organização é o que eu preciso. Essas são as 5 principais atitudes que vocês precisam ter em termos de negócio, né, além da visão, para que vocês façam realmente o negócio acontecer. Mas, Maurício, estou começando agora, não tenho visão nenhuma. Ok, foi aquilo que você colocou hoje no chat para mim. Pode ser que daqui a pouco, né, daqui uns 30, 40 minutos, essa tua visão mude completamente. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Eu vou abrindo aqui para vocês verem como é o mapa mental, ele vai abrindo. Lembrando que esse mapa mental aqui vai ficar para vocês, tá? Vamos falar disso aqui. Isso aqui é, né, Césio? Esse aqui é a pedra no sapato. Verdade, E você Maurício. sabe que eu vi que o LH está aí. Não sei se ele ainda está aqui, mas eu vi que ele está aí. Por que Ele que eu estou geralmente falando? tá na faculdade lá, né? É, o que acontece? Nós participamos de um evento recentemente, que também forma palestrantes e tudo mais. Chegou lá, eles não fizeram o que a Equarf está fazendo aqui por vocês. Não fizeram. Não fizeram. Eu já tinha o meu posicionamento resolvido. Eu não vou falar, obviamente, o nome da empresa, mas eu já tinha o meu posicionamento mais resolvido. Então, para mim, foi tranquilo chegar lá e escutar outras coisas. A maioria das pessoas que foram lá não tinham isso resolvido. E resolver um posicionamento, gente, não é um negócio fácil. Não é um negócio que em um dia, 2 dias vai resolver. Às vezes demora muito, muito, muito tempo para você resolver. E essa chance que o Sérgio está dando aqui, né? Eu falo com muita propriedade sobre essa questão, porque eu quebrei muita cabeça, gente, muita cabeça com posicionamento, e ainda quebro. Por exemplo, nesse meu reposicionamento que eu fiz agora, eu contratei profissionais para me ajudar nesse reposicionamento de carreira, mesmo sabendo fazer. Entende como é que é? Mesmo fazendo saber, eu contratei uma profissional, uma coach que só trabalha com isso, que ela está me ajudando nesse reposicionamento. Entende? O Sérgio me ajudou demais, demais, demais também, né, Sessão? Quantas conversas a gente teve aí sobre posicionamento? Várias conversas.
né? Porque uma coisa é o teu Verdade. posicionamento no mercado corporativo, outra coisa é fora do mercado corporativo, uma coisa às vezes é o teu... Depende do que você vai criar da tua visão de negócio, você precisa ter dois posicionamentos alinhados num só. Então, isso é a pedra do sapato da maioria das pessoas. Só que aqui vem a boa notícia. Tem um jeito mais fácil de pensar sobre isso, né? Então, vamos lá. O que acontece? As pessoas falam sempre assim, mas Maurício, eu queria fazer, o que o cara lá está fazendo, eu achei que o que o cara lá está fazendo, o cara está bombando. Gente, a gente está olhando o palco do cara que está lá no Instagram ou que está lá no LinkedIn, a gente não está olhando os bastidores. Ele tem uma história de vida e vocês têm outra. Então, todo bom posicionamento, e por isso que eu falei para vocês cultivarem a história de vocês, porque vocês vão entender agora por que eu falo que é tão importante a história de vocês. Todo bom posicionamento, ele começa com a história de vida. Por isso que um posicionamento a gente não consegue construir em um dia, que nem foi nesse evento. Não existe isso. Porque a gente tem que ter um olhar muito crítico para a nossa história de vida. Porque nossa história de vida, gente, ela traz alguns ativos. Que são ativos? São experiências e aprendizados que eu tenho naquela história. Então, eu vou pegar o meu caso aqui. Vamos lá, vou sempre pegar meu caso para facilitar. Eu fui dono de escola quase 35 anos, né? Desses 35 anos, 10 eu fui diretor de ensino médio. Eu, com 23 anos de idade, eu já era diretor de ensino médio. O fato é que minha mãe cismou de montar uma escola, eu tinha por volta de uns 12 anos de idade. Aí eu tinha mais dois irmãos, um mais velho que tinha 3 anos mais que eu, então o Ricardo devia ter uns 15, o outro meu irmão tinha um ano mais velho que eu. Enfim, minha mãe montou a escola começou a crescer, crescer, crescer. E a gente teve a infelicidade, eu tive a infelicidade de perder o pai e o irmão mais velho no mesmo ano. E aí ficou só eu, meu irmão do meio e minha mãe. E já tinha o quê? 16, de 15 para 16, 16 para 17, não me recordo, mas foi nessa faixa etária. E aí minha mãe falou assim, olha, vem trabalhar comigo na escola, tá? Porque eu não posso deixar dois adolescentes em casa. A gente começou a trabalhar na escola, eu, meu irmão e tudo mais, o tempo foi passando. E eu fazia de tudo lá na escola, o que dava para fazer, minha mãe punha para fazer para a gente se ocupar. Então, eu rodava muito prova em mimeógrafo, para quem das antigas aqui sabe o que que é mimeógrafo, aquele cheiro de álcool danado que eu lembro até hoje. Entregava material para professor, trabalhei até na cantina da escola, eu fazia o que dava, né? Quando chegou lá pelos meus 16, 17 anos de idade, eu tinha que escolher uma faculdade. Eu escolhi educação física, porque, como eu sempre gostei de fazer esportes, eu achei que educação física seria a escolha certa, né? Aliás, esse é um erro muito comum que as pessoas fazem, né, em processo de escolha profissional. Eu atendi muita garotada em processo de escolha profissional. Esse é um erro muito comum, né? Você escolher porque você gosta de alguma coisa, não necessariamente aquilo é a sua escolha. Mas, enfim, de várias coisas que eu aprendi nessa experiência de 10 anos como diretor de escola, eu tive alguns aprendizados, eu tive alguns ativos nessa história. Primeiro, trabalhar com relacionamento pais e filhos adolescentes. Eu vivia isso na pele o tempo todo, gente. O tempo todo, né? Eu acordava de manhã com problema entre pais e filhos e escola e ia dormir com isso durante 10 anos. Então, esse é um ativo que eu tenho. Então, por exemplo, se hoje eu não quisesse mais trabalhar com o tema carreira, eu poderia trabalhar com relacionamento pais e adolescentes. Por quê? Olha aí onde entra a minha história, porque eu sou pedagogo de formação, eu tenho pós-graduação em educação, eu tive escola há 35 anos, eu fui diretor de ensino médio 10 anos. Isso vende ou não vende? Muito mais que as certificações. O fato de eu ter essa experiência vende muito mais do que eu ter as certificações, sem dúvida alguma. Mas tudo bem, relacionamento pais-filhos. Eu também aprendi a fazer gestão escolar, né? Eu tinha que fazer, eu era um dos sócios, né? Deixa eu botar aqui, que eu esqueci uma. Gestão escolar. Eu era um dos sócios da escola, então eu tinha que pensar na gestão da escola, lembra? Pensar no negócio. Eu tinha que pensar no negócio também. Cezão, E aí eu aprendi a fazer gestão escolar. consegui, estou aqui, estou na tela, pode deixar. Obrigado. Estamos Foi te bom. ouvindo aqui. Tá, obrigado, Sérgio. Até mais, então. Obrigado. Outro, tchau. O Jorge está com o áudio ligado aí no Zoom. Legal. Então, vamos lá. Questão dos ativos. Eu aprendi a trabalhar com relacionamento pais e filhos. Está dentro da minha história. Eu aprendi a liderar a equipe de professores e funcionários que eu tinha. Eu tive que aprender a liderar. Eu aprendi a fazer gestão escolar. Eu tinha aprendido. E uma das coisas que eu aprendi a fazer, porque eu gostava muito e me encantei por essa área, foi essa parte de orientar os alunos para essa escolha profissional. Porque eu mesmo tive muito problema com isso.
e não via a solução, não achava a solução. E eu comecei a estudar, gente, muito, 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 muito sobre isso. Comecei a estudar muito, mas muito mesmo. Não parava, comprava livros atrás de livros, eu tenho tanto livro sobre orientação. Tudo que, toda a capa de livro que tinha lá, carreira, profissão, vocacional, eu comprava. E além, eu adoro ler, né? E além, blá, 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 blá. Fui fazer curso, fui fazer especializações, tal, tal, tal. E aí eu tomei uma decisão. Falei, poxa, eu quero começar a atender os meus alunos. E comecei a atender de fato os meus alunos. Então, como eu trabalhava, por isso que eu falo da questão da agenda, é muito importante. Como eu trabalhava na parte da manhã, mais forte na escola, na parte da tarde eu comecei a atender os meus próprios alunos. E fui atendendo, e não parava. E aí eu falei, putz, sabe uma coisa? Agora eu quero não só atender meus alunos, eu quero viver disso. Foi quando eu fiz a minha transição de carreira para viver como orientador de carreira. Depois, né, conheci o coach, me formei em coach, montei o meu instituto, enfim, fui criando toda uma situação. Foi fácil? Lógico que não foi fácil. Não tem nada fácil. Não foi fácil. Mas eu fui fazendo, e nem tinha o Maurício, não tinha ninguém que fizesse aqui uma aula dessa para me dar o caminho das pedras. Isso que vocês estão vendo, gente, lá atrás, pensar na história de vida, pensar nos ativos de vida, imagina, eu fui indo com o coração, e tem que ir com o coração. Só que aqui, um exemplo, né? Um exercício que eu quero que vocês façam, não agora, mas amanhã, depois. O primeiro exercício da noite aqui do nosso encontro, né? Vocês escreverem a história de vida de vocês, no máximo em 10 minutos. Coloca um relógio lá, 10 minutos, trava 10 minutos, 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque é natural vocês começarem a escrever momentos que marcaram a vida de vocês. Se vocês colocarem mais tempo para isso, sabe, o que acontece? Vocês vão começar a tentar achar coisa que não tem nada a ver, que não foi marcante, né? Não trouxe aprendizado nenhum. Para mim, esses foram os grandes aprendizados. O que são ativos aprendizados? Coisas que eu consigo ensinar para as outras pessoas. E o que aconteceu com esse aprendizado aqui? Eu comecei fazendo atendimentos, depois comecei a dar muita palestra, viajei no Brasil, foi quando eu conheci o Alexandre Prats, e a gente se tornou parceiro de palestras, de workshops. Depois eu escrevi livros, comecei a escrever livros, aí veio a época digital, e-books, treinamentos, workshops, montei meu instituto, e aí foi. Foi tudo de uma vez? Não, gente, eu comecei aqui, com atendimento, aí vieram as palestras, aí vieram os livros. Eu só estou mostrando aqui para vocês que isso vira um negócio. Mas, Maurício, eu vou ser só palestrante, tudo bem. Mas como palestrante, você pode ter livro ou não? Pode. Como palestrante, você pode vender na tua palestra um atendimento, uma mentoria. Não pode? Pode, como tem gente aqui que quer fazer isso. Como palestrante, eu também posso dar treinamento? Pode. De repente, você vai dar uma palestra de liderança e a empresa vai falar, cara, eu queria dessa palestra, você não pode fazer um treinamento para os líderes? Eu vou te pagar X. Você não vai fazer? Você vai fazer. Entende? Às vezes, a palestra, ela vira só um topo de funil para você, para depois você vender outras coisas. Entende? Aí é a visão que você vai construir do que você quer, né? A gente vai entrar mais a fundo nisso, mas já para você entender a visão que você pode ter quando a gente fala em negócio de palestra. Quando a gente fala em negócio de palestras, não estou falando só em palestra. Pode ser só palestra? Pode. Putz, Maurício, eu vendo minha palestra 40 mil, vendo 3 por mês. Ok, tem gente que faz isso, tem gente que dá 5, 6 por mês a 40 mil. E tudo bem, só vive disso. Ótimo, perfeito, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Então, só para vocês entenderem como é que vocês vão ter que fazer esse exercício, né? Escrever a história de vocês, olhar para a história de vocês, circular 3 ativos. Ativos é o que eu aprendi, olhar para esses ativos e falar o seguinte: putz, isso aqui bate meu de 0 a 10, o quanto eu quero. Olha só, hein, gente, de como é que eu decido qual que é o ativo. Não tem muito segredo. De 0 a 10, o quanto esse ativo aqui eu quero, eu vou ficar bem de falar dele todos os dias durante um ano. Relacionamento pais e filhos? Não. Vou dar 8. Isso aqui eu vou dar 9. Isso aqui eu vou dar 9. Isso aqui eu vou dar 10. Vai no 10. Vai no 10. Começa aqui. Amanhã, se você quiser sair daqui e vir para cá ou vir para cá, tudo bem. Mas você já sabe o caminho das pedras. Mas vai aonde você se sente bem, vai onde teu coração manda. Que não tem técnica. É onde teu coração manda. Eu fui nessa, tomei essa decisão há mais de 17 anos atrás e estou no mesmo lugar até hoje, gente. Aqui, né? E vou, o quê? Vou trazendo mais negócios para dentro dos meus negócios. Às vezes tiro uma coisa, às vezes coloco outra, mas vou aqui. Tudo bem? Feito o teu ativo, o que que você precisa fazer? Você precisa declarar essa tua escolha desse teu ativo para o universo, para o mundo.
E aqui é o maior problema das pessoas, porque quando você fala para as pessoas assim, o que que você faz? A pessoa fala assim, eu sou mentor, sou coach, eu tenho a pós-graduação em recursos humanos, eu fiz formação em constelação familiar, eu fiz formação em não sei o quê. A pessoa começa a falar das credenciais. Não é isso que as pessoas querem ouvir da sua boca. Eu tenho que ser bem honesto, não é isso. As pessoas estão pouco se lixando se você é coach, se você é mentor, se você é orientador, se você é constelação familiar, se você é psicólogo. Hoje em dia, elas não estão ligando para isso, elas estão ligando para o problema que vocês resolvem. E se vocês não souberem falar o problema que vocês resolvem, ferrou. E via de regra, esse problema está totalmente ligado à história de vida de vocês ou ao ativo de vocês. Por exemplo, né? Eu tive infelicidade de perder um irmão com câncer e recentemente perdi a minha esposa com câncer, há 3 anos atrás. Eu poderia, né, olhando para a minha história de vida, né, eu poderia estar trabalhando a cabeça de outras pessoas que são companheiros de pessoas que estão passando por esse momento agora tão delicado, que é um momento tão delicado, eu poderia. Se eu achasse que para mim, ok, ficar falando disso toda hora, mas não quero falar disso toda hora. Mas eu poderia. Então, qual a veracidade que eu tenho? Cara, eu passei por isso 2 vezes, eu sei o que que é isso. Eu sei como é que lidar com isso. Entende? Eu estou dando um exemplo bem forte, gente, que é para ficar marcante. Mas tem tantas outras coisas na sua vida e na minha vida que dá para você falar, né? Principalmente na questão profissional. Vamos dar um outro exemplo. Maurício, eu tenho por exemplo, eu tenho uma aluna minha, né, LinkedIn Top Voice, eu tenho acho que uns 4, 5 alunos LinkedIn Top Voice. A Thais Targa. A Thais Targa, ela foi minha aluna, ela trabalhou muito tempo como na parte de recrutamento e seleção de grandes empresas, tal, tal, tal. Hoje ela tem a empresa dela. Ela veio fazer minha formação para começar a fazer atendimento. Começou, aí o que que acontece? Como ela tinha essa visão de negócio, não no começo ela não tinha, mas depois a gente começou a conversar e ela teve a visão de negócio, ela montou um negócio. Hoje ela tem a TT Targa, que é uma empresa de recolocação profissional e job hunter. Hoje ela tem 20 funcionários. E, obviamente, ela tem uma receita que passa dos 3 dígitos mensais. Entende? Então, ela montou um negócio, ela entendeu que ela tinha um negócio. Mas você não quer ser que nem ela, só quer palestra. Não tem problema, mas entenda que palestra é um negócio. Entende? Entenda que ela é um negócio na sua vida. E que sua história de vida faz total diferença naquilo que você vai falar para as pessoas. Então, olha só como a minha história foi conectando e foi trazendo essência, foi trazendo realidade, foi trazendo vida, foi trazendo verdade para aquilo que eu vendia para as pessoas. Então, eu criei uma regrinha aqui para facilitar, que é a regrinha que eu sempre trabalho. Gente, o que eu estou mostrando para vocês, e depois eu vou mostrar, posso até mostrar se der tempo, quando eu faço essa mentoria individual, né, com esses alunos que me contratam para fazer esse mesmo trabalho aqui, eu passo os mesmos pontos. Inclusive, eu crio o mapa mental deles. Depois, se der tempo, eu abro o mapa mental de um dos meus mentorados. Mas eu só faço isso quando eu tenho agenda, tá, gente? Porque isso consome um tempo terrível, mas dá um resultado absurdo, né? Então, estrutura. Eu ajudo quem a fazer o quê, através do quê, sendo assim. Então, vamos pegar no meu caso, eu ajudo adolescentes e jovens a fazer o quê? Escolhas profissionais inteligentes. Através do quê? Atendimentos, livros, palestras e workshops. Então, quando eu cruzava alguém, que a pessoa perguntava assim, o que que você faz? Eu não falava, sou coach, sou mentor, não, isso aí não interessa. Eu tô no elevador com a pessoa, o tal do pitch do elevador. Eu tô no elevador com a pessoa, tem poucos minutos para descer no elevador com a pessoa. A pessoa pergunta no elevador para mim: pô, você faz o quê? Se eu for para falar para ela que eu sou coach, que eu não sei o quê, que eu tenho que ser, ela vai sair do elevador sem saber o que eu faço. Agora você fala assim: não, então, eu ajudo adolescentes e jovens a fazerem escolhas profissionais mais inteligentes, né? Poxa, mas como você faz isso? Eu faço através de livro, atendimento, me procura aqui, esse é meu Instagram, esse é meu LinkedIn. Gente, quanto tempo eu demorei para falar o que eu faço? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar saber quem é o Maurício. Aí ela vai ver minha história, ela vai no meu site, vai ver minha história, ela vai ver tudo, ela vai ver, putz, esse é o cara. Quando ela entrar no meu site, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, só para vocês terem uma ideia. Quando ela entrar no meu site, ela vai ver minha história. Por isso que está aqui a minha história, ó. Falando de quando eu fui diretor de ensino médio, papapá, papapá, aqui tem um vídeo mostrando eu nas mídias, tal, tal, tal. E aqui vem o reforço, palestrante, pioneiro em carreira no Brasil, pedagogo com pós-graduação em educação, fundador de Streamer, mas aqui tem minha história antes, entendeu? Então, quando a pessoa, ela fala, putz, é esse, se ela passa aqui e fala assim, meu, é esse cara.
Se ela vai lá no meu Instagram está escrito assim: eu ajudo adolescentes e jovens a fazer escolhas profissionais inteligentes. Clique aqui no link para falar comigo. Pronto, ela vai lá. Ela vai entrar lá, vai ver conteúdos meus falando com os pais, falando com educadores, falando com adolescentes. Onde ela vai mais depois? Ela vai no meu site, ela vai lá no sobre, ela quer saber. É natural, gente. Hoje vocês vão querer, quem não me conhece vai querer saber quem é o Maurício. Por mais que eu conte a história de vocês, vocês vão entrar lá, ou se já não entraram, no meu site, no Instagram, para saber o quê? Quem é esse cara que vem aqui falar isso? Por que que ele fala isso? É natural, gente. É natural. Então, as pessoas vão procurar saber mais de vocês. E eu lembro aqui uma passagem muito interessante. Eu fiz um programa no jornal Hoje, na Globo, é ao vivo, né, em rede nacional. Já faz muito tempo. Eles tinham um tal de sala de emprego. E eu cheguei lá na Globo. E a repórter me chamou de canto e falou: Mano, senta aqui comigo para a gente passar alguns pontos. Porque é o seguinte: você vai ter 5 minutos aí travados, é rede nacional, você vai entrar ao vivo, e nem mais nem menos. Então a gente tem que. Ela falou: Maurício, para eu te colocar aqui ao vivo, eu olhei tua vida, eu sei mais da tua vida do que você. Ela falou: Eu olhei teu YouTube, eu olhei tua história, eu olhei isso, eu olhei aquilo. Gente, por isso que é importante. Por isso que precisa estar explícito aqui a história. Isso aqui não é a Epoá que vai fazer por vocês, gente. A história é sua. Você que tem que escrever a tua história e dar lá na mão do Césio. Botar no teu site. Falar a tua história para as pessoas. Porque as pessoas, quando elas verem teu posicionamento, vamos pegar aqui um outro posicionamento, né? Isso aqui já foi meu posicionamento, não é mais. Vamos pegar um outro posicionamento que eu criei aqui, né? Ah, Maurício, eu quero ajudar mulheres empresárias a equilibrarem vida pessoal e profissional, através de atendimentos, livros e tal. Quando a pessoa for te contratar, sabe que ela fala assim? Quem que é essa pessoa para me ensinar a equilibrar a vida pessoal e profissional? De repente, se você trabalhou no mundo corporativo 15 anos, você entrou em burnout, você foi procurar não sei o quê, tal, 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 até que você, com essa dor, quis agora ajudar as pessoas a não viver essa dor. Putz, essa pessoa entende, entendeu? Ela não vai nem querer saber. A gente sabe quantas pessoas nesses últimos mais de 17 anos perguntou sobre os meus certificados, onde eu sou formado, onde eu deixo de ser formado? Nunca eu tive que apresentar um certificado para ninguém. Por quê? Porque elas entendiam o meu posicionamento, elas olhavam a minha história e, de fato, eu dava o resultado quando atendia. Você tem que dar resultado quando você atende. Porque senão não adianta, senão você não valida tudo isso aqui. Gente, só isso aqui, se eu parasse isso aqui hoje, te falasse isso aqui, acabou. Se vocês acertarem isso aqui, escreve, mas escreve grande o que eu vou falar agora, hein? Escreve em letras garrafais aí, escreve grande. Sem posicionamento, sem dinheiro. Não adianta você ter curso XYZ em Harvard, aonde você quiser. Cansei de ver pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, tal, 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 sem dinheiro, porque não conseguiam se posicionar no mercado. Então, sem posicionamento. Maurício, por onde eu começo? Pelo posicionamento. Define o teu posicionamento para o mercado. Por que isso? Porque o mercado tem muita demanda, como o Sérgio colocou. E se você não tiver um posicionamento diferenciado, né, mais assertivo, não vai. Então, por exemplo, um outro posicionamento aqui, ajuda os jovens universitários a se colocarem no mercado rapidamente. É um posicionamento. Maurício, o que você faz? Putz, eu ajudo os jovens, eu ajudo os universitários a entrarem no mercado de trabalho mais rapidamente. Poxa, que bacana. Demorou para eu falar o que eu faço? Gente, eu poderia dar aqui uns 400 exemplos. Poderia dar aqui 400 exemplos para você entender. E é super simples. Parece simples fazer isso, gente. Mas se você não escrever a tua história e não separar o teu ativo, você não consegue escrever isso aqui. Mas, Maurício, eu não quero nenhum ativo da minha história. Ok. Então você vai ter que criar uma história nova. Como é que eu crio história nova? Pesquisando sobre o tema, lendo sobre o assunto, comprando livro grosso sobre o assunto, se dedicando, entrevistando profissionais daquele tema. Aí você cria uma nova história naquela área. Só que mesmo criando essa história, você precisa saber qual é essa nova história que você quer contar para você comprar os livros certos, para você comprar os cursos certos, senão você vai comprar um monte de coisa que não serve para nada, que não vai te levar a lugar algum. Então, quando você tem posicionamento, você tem tudo. Por isso que eu falo, sem posicionamento, sem dinheiro. Porque se as pessoas não entenderem a dor que você resolve, a dor aqui, ó, escolher os profissionais inteligentes, equilibrar a vida profissional e pessoal, se colocar no mercado de trabalho rápido. Se você não bater na dor e a pessoa entender, ela não vai te comprar, gente. Desculpa, ela não vai te comprar.
Se ela não entender a dor que resolve, de fato, for uma dor que tire o sono dela, ela não vai. A não ser que você seja o as, que não precisa mais disso, como tem alguns profissionais, como o Mário Sérgio Cortella, alguns outros que não precisam disso. A galera já entende a vida deles. Mas não é o nosso caso, não é o meu nem o de vocês. Pode ser amanhã, mas não é, hoje não é nem o meu nem o de vocês. Tá? Então é muito importante. Sendo assim, os benefícios, né? O que que a pessoa ganha? Que é isso o que o Césio vende para as empresas. Olha, se você contratar a palestra do Maurício, você vai ter esse benefício, esse benefício, esse benefício. Então, para jovens e adolescentes, pá, putz, você vai economizar tempo e dinheiro, o pai vai economizar tempo e dinheiro, vai melhorar a autoestima. Com isso, eu posso até fazer conteúdo. Como? Ó, fonte de conteúdos. Como? Como economizar dinheiro com a escolha profissional do seu filho? Isso dá uma live. Então, quando eu sei a dor e sei o benefício, eu posso fazer conteúdos com benefício. Tá sem ideia de conteúdo? Quais são os benefícios que seu avatar vai ter com o teu posicionamento? É esses. Aqui, ó, como economizar tempo e dinheiro como escolha profissional bem resolvida. Os 3 maiores segredos sobre tempo e dinheiro para quem está fazendo uma escolha profissional. E vai embora. Melhorar a autoestima. Sua escolha profissional pode ser a salvação para a sua autoestima. Pais que participam da escolha profissional dos filhos contribuem para uma melhor autoestima. Entende como é que eu vou criando em cima dos benefícios? Isso pode estar numa página de vendas, isso você pode falar na hora de uma venda, isso o Césio fala esses argumentos numa hora de uma venda. Então, eu só consigo fazer isso quando eu tenho isso. E eu só tenho isso verdadeiramente falando quando eu faço isso, a minha história de vida. Então, olha só, quando o pai vinha me contratar para fazer o trabalho com o filho dele, ele falava assim: Meu Deus, quem é o Maurício? E ela via a minha história de vida. Nossa, maravilhoso. Aí ele marcava um primeiro encontro comigo. No primeiro encontro comigo, eu mostrava o método que eu utilizava e falava dos benefícios. Fechava na hora, entende? Fechava na hora, porque eu sabia os benefícios daquilo, né? Eu já tinha entendido tudo isso aqui, eu já sabia os benefícios. E aí fica muito fácil, fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais fácil. Beleza, tranquilo? Eu vou falar tranquilo, mas eu sei que no fundo muita gente vai perder a noite aqui, mas tudo bem. Vamos seguir que a gente tem. Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui só para vocês entenderem. Veja bem, não é para eu vender minha mentoria para vocês, que até eu nem sei se eu tenho agenda para isso, é sério mesmo. Mas é para mostrar para vocês o que um posicionamento faz na vida de um profissional da área do conhecimento como vocês. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se o áudio sai para vocês. Maurício, não tá saindo, hein? Você tem Não está saindo? Maurício, Na hora de compartilhar, você tem que botar com som. Quando com você som. clica em compartilhar, Ah, tem tá a legal. opção de Tem você Então, tá, botar. então eu vou ter que interromper o compartilhamento e vou botar de novo, que eu não botei. Tá legal. Tã. Mudou aqui, ó, compartilhar com som, por isso. É, realmente, vocês vão dar um monte de mudada, né? O Zoom tá estranho, cara. Hum, Deixa eu botar então. Olá, esse vídeo tem como objetivo agradecer ao Maurício Sampaio pela contribuição sem tamanho que ele tem feito no meu negócio. E quando ele fala que posicionamento gera resultado e sem posicionamento você não tem resultado, é a mais pura verdade. Se você não me conhece, eu sou Luana Lourençon, eu sou mentora de carreira, especialista em comunicação e hoje eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Sentiram a declaração de posicionamento dela? Eu vou botar novamente. Esse é o ponto. Ó, presta atenção como ela se apresenta. E se vocês forem hoje lá no LinkedIn dela, vai estar assim, igualzinho. Mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Ó lá, O Maurício está desculpa. é a mais pura verdade. Se você não me conhece, eu sou Luana Lourençon, eu sou mentora de carreira, especialista em comunicação e hoje eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. O Maurício está comigo em um semestre todo, cuidando ali do reposicionamento do meu negócio no mercado de trabalho e na terceira sessão a gente fez ajustes no meu método e no meu posicionamento e isso fez com que eu consagrasse o meu ticket médio individual de 4.500 para 7.900, ou seja, praticamente dobrou. Gratidão, Maurício, por direcionar e por conseguir extrair da minha história, da minha essência, quais vão ser os próximos passos
para que de fato, cada vez mais eu ajude líderes a se comunicarem de forma mais assertiva e terem muito mais resultado nas suas vidas e nas suas carreiras. Gratidão. Tá vendo, gente? O fato dela só reposicionar, ela já aumentou o ticket, e já aumentou de novo, tá? Isso já faz um tempo esse vídeo. Olha esse segundo caso aqui, que é também muito importante. Selecionei 2 casos importantes. Fala pessoal, aqui é o Reinaldo Gandelini, eu ajudo líderes de tecnologia a se posicionarem para a empresa certa. E eu trago hoje nesse vídeo um Vou depoimento voltar aqui porque ele estava. super especial. Fala pessoal, aqui é o Reinaldo Gandelini, eu ajudo líderes de tecnologia a se posicionarem para a empresa certa. E eu trago hoje nesse vídeo um depoimento super especial para esse grande profissional que é o Maurício Sampaio. A gente vem fazendo uma mentoria individual, olha, estamos fazendo ainda, né? Eu trago aqui resultados expressivos e também trazer minha gratidão por você, Maurício, que tem ajudado muito, né, num momento bem complicado aqui da minha marca, né? Mas enfim, só para vocês entenderem, e uma coisa que a gente trabalhou muito, né, e fizemos um trabalho muito bem feito, que é o trabalho de base, eu diria que é o posicionamento. Eu me recordo muito bem quando o Maurício fala sem posicionamento, sem dinheiro, e realmente é verdade, né? E a partir do momento que posicionamos a minha marca, os resultados começaram a vir, né? Obviamente estruturamos a parte de vendas e marketing aqui, e eu estou faturando já 300% a mais do que eu faturava antes de iniciar essa mentoria, né, com o Maurício Sampaio. Então, aqui fica toda a minha gratidão, né, Maurício, grande amigo, grande parceiro, tem sido, ano que vem aí tem muito mais coisa para a gente fazer juntos. E você que tem dúvidas, né, com relação ao processo de mentoria individual. Aqui entra a parte de venda. Como eu falei que não é falar de vendas, mas só para vocês terem uma ideia, gente, do quão é importante essa questão do posicionamento. Muda o jogo completamente. Então, se vocês querem mudar o jogo para serem grandes palestrantes, posicionamento. Trabalhem isso muito forte aí com o Sérgio, com a turma, que é muito importante. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque não vai dar tempo da gente ver, obviamente, tudo, né, Sérgio? A gente tem quanto tempo, amigo? Oi? Uma Tá no hora e meia mudo, de, Sérgio. 1 hora e meia de conteúdo e 30 minutos pro pessoal fazer as perguntas aí. Tá legal. Então, vamos seguir aqui. Então, eu vou avançar aqui um pouco mais aqui em posicionamento. Quando você define a sua declaração de posicionamento, você vai perceber que ela está em algum nível de profundidade, né? Eu chamo de nível 1, nível 2, nível 3. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ser um orientador de carreira. Quando você é um orientador de carreira, você concorre com mais orientadores de carreira. Vamos pegar um outro exemplo aqui, mais fácil ainda. Eu vou botar um exemplo mais fácil para vocês. Vamos botar aqui, ó, coach. Pronto. Mercado de coach. Você se forma em coach, tantos outras milhares de pessoas se formam em coach, perfeito? Provavelmente você vai cobrar mais barato, porque você vai ter muito mais pessoas, sei lá, 20 mil coaches, 30 mil coaches, não sei quantos coaches tem no Brasil hoje, concorrendo com a palavra coach. Se você vem para, vamos supor aqui, para coach de carreira ou coach de liderança, você já foge desses 20 mil, provavelmente você vai para uns 5 mil. Aqui são números só ilustrativos, não sei se é esse o mercado. E provavelmente você vai cobrar um pouco mais, porque já não tem mais tanto coach de carreira. Agora, se você é coach de carreira, especializado em recolocação profissional de altos executivos, olha só, eu já aprofundei mais ainda o meu posicionamento. Provavelmente vão ter o quê? 50 no máximo profissionais. E é o que acontece, meu dinheiro custa mais caro. Então, conforme o nicho que você vai e vai segmentando esse nicho, né, e precisa ver o quanto que isso vale a pena ou não, você vai se tornando um profissional mais especialista e mais caro. Por isso que os especialistas cobram mais. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver aqui, mas que vai ilustrar bem. Você, sei lá, para a turma que gosta de jogar bola, tá jogando bola, foi lá, se machucou, saiu do futebolzinho, foi para o pronto-socorro, no pronto-socorro te mandaram para quem? Para o ortopedista de plantão. Ele foi lá, tirou uma chapa, né, fez a imagem e tal, e ele chega para você e fala assim: putz, eu vi que você estourou o teu ligamento cruzado. Cara, eu vou te mandar para um amigo meu que é especialista em ligamentos cruzados, e assim, ele só trabalha com esportista. Olha só onde eu vim. Só trabalha com esportista, especialista, né, ortopedista, especialista
em cruzamento, em ligamento cruzado e só trabalha com esportistas. Na tua cabeça, o que já vem? Qual a imagem que já vem? Putz, esse cara deve ser bom, mas deve ser caro. Normal, Vinícius. Você já espera, não, você já está com a mão no bolso essa hora quando o cara fala isso. Você fala, meu, esse cara não atende pelo convênio, dificilmente, provavelmente eu vou ter que desembolsar. Não tem jeito, mas vai fazer o quê? A dor é tanta, olha só, lembra da dor? A dor é tanta que não tem o que fazer, tem que pegar o cara. É o que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho alunos aqui que são, né, nichados em agronegócio, setor de turismo, o Césio também, o pessoal, né, eu tive o prazer já de ministrar essa palestra aqui, né? Nem chamo de palestra, chamo de bate-papo para os educadores executivos. Também tem muita gente nichada, entenderam todo o processo, sabe? Isso é muito legal. Então, quanto mais especializado, maior vai ser o seu preço. Entendeu? E dependendo do nicho, melhor ainda. E aí, gente, quando eu sei a minha história, quando eu tirei o artigo da minha história, quando eu declarei, fiz a minha declaração bonitinha, tal, 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 e nichei do jeito que eu quero, eu começo a entender quem é meu avatar, qual a idade dele, tem filhos, não tem filhos, qual é o nível que ele está na empresa, qual é a formação, quais são as dores, quais são os desejos, quais são as barreiras. E por que que é importante saber isso? Porque, gente, numa apresentação, por exemplo, o Sérgio, numa apresentação que ele for fazer de vocês para uma empresa, ele sabe falar com o cara a dor que o cara está vivendo, a dor que tira o sono. Ele sabe o desejo do cara, então ele sabe vender o desejo para o cara. Ele sabe quais as barreiras do cara, entendeu? E aí, para vocês também, para vocês fazerem conteúdo, é ótimo. Então, por exemplo, né, vendas. Vamos pegar aqui dores de venda. Como fazer vendas sem ter time de vendas? Um exemplo de dor, né? Peguei em vendas. Cara, isso aqui dá um vídeo. Se você tem na tua história de vida que você trabalhou numa empresa na área de vendas muito tempo, você extraiu esse ativo de saber ensinar as pessoas a venderem, foi lá se declarou que ensina profissionais a aumentarem as vendas em 30% mensalmente. Aí você começa a fazer conteúdos que falam, puxa, como eu vou fazer vendas sem ter time de vendas? O cara fala, meu, esse é o cara que eu preciso falar com ele. O cara está super posicionado. O cara manja, o cara é especialista em fazer gente, pessoal, fazer vendas sem time de vendas. O cara é especialista nisso, pelo amor de Deus. Preciso desse cara. Preciso desse cara, vou seguir esse cara, vou nas lives desse cara, vou em tudo. Vou em tudo desse cara. Agora, se ele já não entende o teu posicionamento, não entende, não conectou nada com a tua história, o Lé não conversa com o Cré, ele vai bater no teu Instagram, no teu LinkedIn e vai sumir. E não vai querer saber de você. Não vai querer saber o que você resolve. Então não adianta, né? Então, por exemplo, dores de um time, contrate mal e feche sua empresa. Isso aqui pode ser uma palestra, ó, contrate mal e feche sua empresa. E pode ser uma live, pode ser um monte de coisa. De onde que tira? Tira das dores de uma declaração de posicionamento de vocês, entendeu? Por isso que é importante saber as dores, saber os desejos, saber as barreiras. Isso é um exercício que vocês têm que fazer. Isso é um exercício que vocês têm que fazer. Mas você só vai conseguir fazer esse exercício a partir do momento que você tiver a tua declaração de posicionamento feita, né? E aí entra, obviamente, uma questão de imagem, como é que você gostaria de ser reconhecido, como é que você quer ser apresentado, você enquanto pessoa, né? Então, gestual, vestuário, comunicação, autenticidade. Só que ele fala muito sobre percepção de marca. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque no fundo, aqui o que a gente está falando de percepção de marca é a essência, a tua essência. Você tem que ser a sua essência, você precisa viver a sua essência, né? Você precisa falar com a verdade. E você, gente, é impressionante. Quando você faz o seu posicionamento baseado na tua história, a tua essência floresce. Porque é a tua história. Você está falando de coisas da tua história, você está falando de experiência da tua história. Tem coisa mais verdadeira que isso? Falar sobre isso, a facilidade de falar sobre isso, você não está inventando nada. E aí você vai criando uma marca que super engaja hoje em dia, né? E aí, sim, você tem que ter essa tua marca e essa tua declaração de posicionamento nas redes sociais, né, as redes de pesquisa. Então, por exemplo, se você está super posicionado em escolha profissional para adolescentes, para jovens, do jeito que eu coloquei ali, você começa a fazer artigo, né, começa a postar vídeo, não sei o quê, as próprias redes de pesquisa, Google, YouTube, agora aqui, eu vou botar inteligência artificial para fazer um update, que também virou uma rede de busca, muita gente tem buscado lá palestrantes, inclusive na IA, né, Sejão? Então, tá lá sites, blogs. Agora, eu só consigo alimentar essas plataformas se eu tenho tudo isso aqui. Se eu tenho o meu posicionamento fechado. Aí eu consigo alimentar essas plataformas. Se não, gente, esquece. Sabe o que vai acontecer? Daqui um ano eu vou vir aqui fazer essa conversa com vocês, vai ter gente que está no mesmo lugar. Porque não travou o posicionamento e fala, puta, mas não dá certo. Aí eu vou olhar para dar uma olhada, putz, não falar lá com cré, entendeu?
a pessoa não entende o que você está fazendo, o que você está falando, o problema que você está resolvendo, quem que é o teu público, a pessoa não entende. Aí não adianta, aí não vira, né? Aí não vira. E, gente, quando eu falo sem dinheiro mesmo, porque é o seguinte, quando você sabe seu posicionamento, você consegue criar um negócio. Você consegue criar um e-book. Então, por exemplo, você pode criar um e-book com 5 vídeos, né? Batendo em alguma dor do teu posicionamento. Vende e-book por R$ 17. Vende pra caramba. Tem gente que fica milionário com e-book. Mas por quê? Porque acertou na dor certinha, né? Você pode escrever livro. Hoje você pode, por exemplo, escrever livro na Amazon, publicar livro na Amazon, não precisa mais de editora. Aliás, minha sugestão é que você faça isso. Eu tenho 5 livros em editora. Meu próximo não vai ser em editora, entendeu? Vai ser na Amazon direto, né? Workshop, você pode ter evento de treinamentos, mentoria, você pode ter tudo. Você pode ter tudo. Mas eu posso ter tudo? Posso, eu posso um palestrante que eu tenho tudo. Na tua palestra você pode vender um workshop. Na tua palestra você pode vender livros. Na tua palestra você pode vender e-books. Na tua palestra você pode vender mentoria. E aí você cria um negócio. Um negócio que é em cima de um posicionamento. E esse posicionamento está alicerçado aonde? Na tua história de vida. Que coisa mais forte que isso? Alicerçado na tua história de vida. E aí é fácil de vender. Fica fácil de vender. Entendeu? Agora, olha o caminho que as pessoas fazem. Entra para esse mercado de conhecimento e quer escrever um e-book. A pergunta que eu faço para a pessoa: o e-book é para resolver o problema de quem? Que problema resolve? Ajuda quem a resolver que problema? A pessoa fala, não tem nada a ver com o posicionamento dela que está lá no Instagram, não tem nada a ver com os vídeos que ela fala. Vai vender? Não vai. Desilusão total. Não vai vender. Leva o que eu estou falando. Não vai vender. Então, posicionamento igual a dinheiro. Sem posicionamento, sem dinheiro. Vou voltar a repetir, porque você não consegue criar nem a palestra se você não tiver um posicionamento. Você não consegue criar a palestra. Entende? Sem posicionamento. Por isso que posicionamento é coisa muito diferente. E aí vem a questão de marketing e vendas. Existe, eu vou falar sobre as eu vou abrir tudo para vocês terem noção do mapa mental que vocês vão estar ganhando hoje aqui, né? Obviamente, a gente precisaria de um curso de 3 dias para eu trabalhar aqui tudo com vocês, E eu né? não vou nem Mas eu vou falar cobrar, hein, aqui Maurício? é, E eu não vou nem não, cobrar nem disso é aí, viu? dado, Não. não vai nem cobrar. Premissas básicas de um bom marketing. As pessoas te encontram, as pessoas te conhecem, as pessoas te contratam. O que que é isso? As pessoas te encontram. Por exemplo, tem gente aqui hoje, né? Aqui, ó, amigos. Eu tô aqui num bate-papo de amigos que eu fui chamado por um grande amigo. Ok. Tem gente que está me encontrando aqui a primeira vez. Então as pessoas precisam te encontrar. Quem está me encontrando aqui, qual é o entendimento que eu tenho? Pô, Maurício trabalha com carreira. Ele fala sobre carreira. Ele ajuda as pessoas na carreira delas. Ele ajuda as pessoas. Hoje, o meu posicionamento é ajudar profissionais e líderes a ressignificarem as suas carreiras, trazendo mais clareza, direcionamento e resultados. Esse é meu posicionamento hoje. Então, hoje, a maioria das pessoas, né, que me procuram, por exemplo, para atendimento, fala: cara, eu estou no momento, Maurício, que eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu estou no momento, Maurício, da minha liderança, que eu não sei se eu quero de fato ser líder ou não, e se eu for líder, eu preciso melhorar enquanto líder. O que que eu faço? Eu preciso ressignificar minha liderança. Então, eu estou no momento, Maurício, eu estou no momento que eu não sei se eu fico na minha empresa ou não, mas se eu ficar na minha empresa, eu preciso ressignificar meu papel na empresa. Então, por exemplo, a gente tem uma palestra que fala sobre protagonismo de carreira dentro das empresas, que está dentro de um método chamado ressignificar, que foi um método que eu criei para dar conta desse posicionamento. Porque tem isso, gente. Quando você tem um posicionamento, para criar um método fica mais fácil. Eu não vou entrar nisso, que também daria uma aula só sobre isso. Mas fica muito mais fácil. Depois eu vou mostrar o método para vocês. Mas, enfim, aqui premissas básicas. As pessoas te encontram. Alguém me encontrou aqui hoje. Aí elas vão te conhecer. Como é que elas fazem para te conhecer? Elas vão nas redes sociais, elas vão no, né? Vai participar das minhas lives, vai no meu site, para validar quem é o Maurício que está falando tudo isso. Aí elas começam a me conhecer, começam a gostar. No que começam a gostar, o que que acontece? Elas acabam comprando um livro, um curso, um treinamento, um atendimento, uma mentoria. Gente, de coração, hoje, se eu chegasse agora, que eu já falei que eu vou dar para vocês, mas se eu falasse para vocês: gente, ó, esse mapa mental aqui, eu vou deixar para vocês, mas assim, eu vou comprar um preço simbólico, R$ 17. Levanta a mãozinha amarela aí, quem compraria, só para eu ter uma ideia, por R$ 17 nesse mapa mental inteiro, hoje, se eu não fosse dar para vocês. Ô, Maurício, não dá ideia pra maluco aqui não, bicho. Senão... Eu sei. Fala isso pro Muita Sérgio, gente. não. Fala pro Sérgio, não, que ele vai É, repensar todo o posicionamento do planejamento de hoje. muita gente compraria, porque, cara, vocês vieram aqui, me encontraram, me conheceram, estão conhecendo o meu conteúdo, tal, 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 estão entendendo quem é o Maurício,
E tá aqui, ó. Eu fiz esforço de vendas? Não. Eu dei uma aula que eu gosto de dar essa aula. E venderia tranquilamente. Maurício, como é que eu faço isso para vender minha palestra, para vender minha mentoria? Pô, abre o Zoom, ou se não quiser o Zoom, se quiser gratuitamente, vai lá no Google Meet, toda semana abre uma aula e dá uma aula lá e chama a gente. Maurício, tem 2 pessoas na aula, não tem problema. Você vai vender para uma de repente? Dá aula, entrega valor, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um posicionamento. Porque você não vai conseguir dar uma aula. Vai dar aula do quê? Entende? Vai dar aula do quê? Então, gente, essas premissas básicas, ela funciona assim absurdamente. Absurdamente. Se você já sai com isso, com posicionamento, com a ideia do posicionamento, e com essa premissa básica de marketing, as pessoas, é simples, as pessoas te encontram, para isso você precisa estar andando. Cobra que não anda, não dá o bote, morre de fome. Você precisa estar andando, precisa estar produzindo, precisa estar nas redes. As pessoas te conhecem, as pessoas te contratam. Simples assim. Isso é vendas. Isso é vendas hoje. Entendeu? Isso é vendas. É lógico que tem outras estratégias, né? Básicas, intermediárias, avançadas, tem um monte de coisa aqui, mas não dá para entrar, gente. Olha só, eu vou depois abrir mais aqui para vocês verem. E o último pilar, gente, é finanças, que é uma coisa que eu acho que vocês têm que se perguntar, que é isso aqui. E aqui tem uma história interessante. Quando eu fiz a minha transição de carreira, naquela época não tinha muita internet e tal, então eu fiz cartãozinho, lembra de cartãozinho físico, flyer, lembra daquele flyer que você abre assim, tem foto e tal? Isso ainda não, né, na minha época existia. E aí eu fui almoçar com um amigo meu, ele falou, eu vou te dar uma força nesse novo projeto. Aí eu levei cartãozinho, flyer, e ele levou um amigo dele que era da área de vendas. Esse amigo dele pegou o meu cartãozinho, pegou as coisas, olhou, falou, pô, que material bonito. Aliás, meu, que negócio legal que você vai fazer, né, meu? Ajudar o pessoal com carreira, tal, gente. Eu tô há mais de 17 anos atrás isso. Aí ele fez essa pergunta para mim. Mas, Maurício, quanto que você quer ganhar por ano com esse negócio? Pem, 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 pem. Falei, cara, eu tenho que ser super honesto com você. Eu não sei nem. Como assim? Eu quero atender, cara. Quero atender. Eu tô doido para ficar atendendo o dia inteiro. Ele falou, cara, você não vai ganhar nada. Dito e feito, eu não ganhei nada. Demorou para eu ganhar dinheiro. Porque ajuste, né? O pessoal não gosta muito dessa palavra mindset, mas é ajuste o mindset seu. Visão de negócio. Lembra visão de negócio? Primeiro pilar lá em cima? Não tinha. Cara, e você precisa, né? Se eu chegar para você e falar quanto você quer ganhar com palestra hoje, você precisa falar assim, cara, eu preciso de 120 mil num ano. 120 mil no ano, se eu fizer minha palestra 10K, minha palestra. Opa, desculpa, deixa eu ver aqui. Tanto. Deixa eu aumentar aqui, para ficar mais fácil para vocês aqui. Então, vamos só. Eu preciso de 120 mil no ano, é o que eu preciso. E tudo bem precisar desse dinheiro, não tem problema nenhum, certo? Eu preciso, se eu cobrar, vamos botar 5 mil uma palestra para iniciante? Então, 5 mil, dividido por, vamos botar 120 mil, dividido por 5 mil, quanto que dá isso? Alguém está com maquininha aí? Quantas palestras dão num ano? 24. 24 palestras. Ou seja, eu preciso de 2 palestras, certo? Eu preciso 2 por mês. 2 palestras por mês. Sazião, isso é factível ou não? Totalmente. Bastou conversar com o público certo e posicionamento. Vamos supor que ele te arrumou as 2 palestras. Dessas palestras, você ainda vendeu mentoria, você vendeu. Você tem lá uma plataforma lá de assinatura. Você pode, inclusive, para quem comprar a tua palestra, você dá 20 assinaturas. Aí começa o jogo que é legal. Ou para quem comprar a empresa comprar a tua palestra, você dá 20 e-books que você tem, os caras que comprarem a palestra. E aí, gente, o céu não é o limite. E aí passar os 120 é muito rápido. E é isso que a gente chama de negócio de palestra. Quando você tem essa visão, partindo da tua história, partindo do teu posicionamento, com uma declaração bem feita e sabendo o teu público, quem você quer atingir e de que forma que você quer atingir, com as estratégias certas para atingir esse público. E principal, o quanto você quer ganhar. Porque o SES vai perguntar para vocês, quanto você quer ganhar do palestra? Quanto você quer ganhar? Quanto você precisa para viver no final do ano? Você precisa ter quanto? 100 mil, 200 mil? Precisa. Isso é alinhar expectativas.
Se vocês não alinharem expectativas com vocês mesmos e talvez aí com o Césio, amanhã pode ser que vocês se arrependam, né? Pode ser que E, vocês se arrependam. e isso que você está trazendo é legal, né, Maurício? Porque assim, hoje no mercado de palestras tem aquela particularidade, né? Tem as pessoas que estão começando e já querem estar no nível de Mário Sérgio Cortella, né? E cara, a coisa não é bem por aí, né? O que a gente costuma dizer, né, Maurício? O importante é ser visto, né? Nós mesmos, né, Maurício? Quantas palestras a gente já fez estrategicamente, cobrando barato, mas abriu várias portas, né? Um caso Sim. recente nosso foi o Alê lá com uma palestra que foi feita para a Seara, né? Essa palestra que foi feita pela Seara, o Alê fez a um valor menor do que ele estava acostumado a cobrar, mas lá estava um diretor da Friboi. E esse diretor fechou 10 palestras a valor de cachê cheio. Então, tem que pensar em tudo isso também, né? Tudo isso faz parte da visão tua de negócio. Eu tenho feito também, né? A gente tem feito também nessas algumas, Sim, assim, que são sim. palestras que a gente fala, cara, isso aqui é importante fazer, hein? E sem cobrar, porque faz parte do crescimento do negócio, né? Faz parte para trazer o posicionamento para o mercado. Estou abrindo aqui o mapa para vocês, aqui para vocês terem uma olhadinha aqui, né? O que é um trabalho bem feito quando você precisa realmente fazer um trabalho para entrar forte no mercado. Putz, eu quero entrar, não quero brincar de dar palestra. Eu quero montar um negócio mesmo de palestra, eu quero viver disso. Estou aqui expandindo aqui para já passar para vocês aqui, né? Depois eu já vou passar esse mapa aqui para o César, né? Aqui, gente, ó. Para vocês brincarem aí à noite, quem não for dormir à noite, gente, está aberto para perguntas, né? Estou aqui só expandindo aqui um pouco aqui para dar dor de cabeça para vocês depois dormirem aí pensativos. Eu tô vendo o Valdeilton com a mão levantada aqui, eu não sei se. Ah, ela abaixou, abaixou. Mas, galera, Mas ó, quem quiser pode. fazer Eu, pergunta aí, fique à vontade, hein? O Ari, eu queria fazer uma. Ari, O Ari, nosso maestro. Grande Ari, abração! Igual, obrigado. Grande Maurício, Ari. muito obrigado pela doação de teu conhecimento com a gente hoje. Muito obrigado, é uma honra estar na tua Imagina. frente. Obrigado. Eu já te Obrigado, conheço há Ari. muitos anos de te ver pela internet e tudo. Mandei uma mensagem para você esses dias. Lá deve estar no teu LinkedIn. Tá. Você falou 2 ou 3 vezes na tua fala de hoje e me deu a impressão que em algum momento da tua carreira você teve que optar por, não, só vou fazer palestra, não quero mais mentoria. Porque você citou várias vezes agenda, que você tem problema para mentoria, você está com problema de agenda. Quando isso acontece, para onde vai a tua cabeça? Porque teve uma hora também que você disse assim, Então, mas mentoria compensa, ela algum sinal nesse sentido, assim, né? Que é lucrativa, bom. que é boa, que tem valor de ticket alto. Então, essa Sim. é a minha pergunta, por favor. Perfeito, ótima pergunta, ótima pergunta. Obrigado. Tudo tá dentro, Ari. Ari, né? Curi. Ari. Hélio Curi, né? Não, Ari. Ari, Cadê o Ari. Deixa eu ver aqui. Ari Eu não achei o Ari Piovesani. Ari Piovesan. Tá bom, então agora achei o Ari. Bom, Ari, então, eu te achei aqui. Você está me Muito vendo, não é? Então, Eu acho que você está me vendo. agora Né? estou te vendo, você está de camisa vermelha. Azar Isso. teu. Ari, é o seguinte, campeã, tua pergunta. Olha só, tudo vai dentro da tua visão de negócio. Então, hoje, na minha nova visão de negócio, que estipulei para de 2025, 2026, 2027, até final de 2027, eu estou com uma visão de negócio. Nessa visão de negócio, a minha prioridade são palestras. Entende? Por isso que eu não tenho tanta agenda para atendimento em mentoria, nem processo de coaching. Faço, tenho feito. Mas a priorização minha hoje é palestra. Pode ser que a priorização de alguém aqui seja mentoria e palestra, se acontecer, aconteceu. E tudo bem. Ou a palestra, ela pode ser que vocês falem assim, ô Césio, me arruma uma palestra de graça, porque na palestra eu quero só ir para vender mentoria. Então, tudo vai partir da visão. Por isso que a sua pergunta foi muito pertinente, por causa da visão. A minha visão de 25, 26 e 27 anos, estou falando de ano 25, 26 e 27, a minha visão é de chegar no final de 2027 vendendo X palestras a X reais. Entendeu? Então, eu estou priorizando, não que eu não faça atendimento, mas a minha agenda ela encurtou por causa disso. Porque a minha priorização é para palestra. E para vender as palestras, tem um monte de coisa que a gente sabe que precisa fazer. A gente tem que fazer conteúdo, a gente tem que fazer, às vezes, levantar o funil, a gente tem que fazer
parcerias estratégicas. Às vezes a gente precisa fazer uma palestra, que o César falou, gratuita, às vezes aí começa as palestras pagas, aí você começa a viajar muito. Então, ainda faço um ou outro atendimento, faço, não é a minha priorização. Está dentro do meu negócio fazer atendimento? Sim. Eu abri 2 vagas por mês. Está dentro do meu business plan. 2 vagas por mês. O resto é palestra. Quero encher com palestra. Então eu tenho que fazer isso. Então aí cabe a visão. O que eu quero, né? Pensando em termos de negócio de palestra, disso tudo que o Maurício falou, né? Aquele primeiro pilar lá, visão. Qual é a visão que eu quero ter? Pelos próximos 3 anos. Você pode fazer próximo 1 ano, eu fiz pelos próximos 3 anos. Nos próximos 3 anos. Né? Então, posso compartilhar aqui? Vocês estão com tempo aí só para mostrar um negócio que geralmente eu não mostro, mas como você perguntou, eu achei válido mostrar. Eu vou mostrar como é que o que eu montei disso, só para você entender. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, sim. Sim. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá Topo de funil, pequenininho. final de funil. Aumenta um Oi? pouquinho, Maurício. Tá Tá bem pequeno. Deixa eu ver se eu pequenininho. consigo. Mesmo de Tá, óculos. deixa. Não, no meu tá Tá. saindo bom. Ah, sim, agora sim. Entendi. Estão vendo aí? Aumentou bem. Legal? Aumentou bem, Tá? sim. Então, aqui, o que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer de ações em topo de funil para eu vender palestras? Então, por exemplo, né, o Clube Ressignificar. Hoje eu soltei no mercado um clube de assinatura. Depois, quem quiser assinar, o César veio com vocês. É um clube de assinatura. Esse clube de assinatura ele serve tanto para profissionais e para líderes que querem ressignificar suas carreiras. Né? Eu tenho o livro, eu tenho as redes sociais, eu tenho o LinkedIn, que eu estou muito forte no LinkedIn, muito forte no LinkedIn. Eu tenho as reuniões semanais que eu faço no Zoom. Para quem? Para RHs, para líderes, para coaches. Por quê? Porque esses caras vão entrar aqui, ou eles vão comprar uma formação minha, ou eles vão pegar um atendimento, mas esse atendimento, quando eu atendo um líder aqui, por exemplo, eu estou olhando ele, sabe frite peixe, olha o gato? Porque eu quero que ele contrate minha palestra. Na verdade, o foco é palestra. Se eu tiver que atender um CEO de uma empresa para ele me conhecer, para ele contratar a minha palestra, eu vou falar, puta, vale a pena atender esse CEO, que nem eu atendo. Eu tenho um CEO de uma multinacional que eu atendo ele. Putz, esse é um Até cara porque, bacana, Maurício, porque esse. Uhum, desculpa, pode te falar. cortei, desculpe. Imagina, não. Não, Quer não, pode completar? falar, Pode pode completar. falar. Eu ia Não, dizer não, o pode seguinte, colocar. que até pelo teu próprio gráfico, dá para entender, até pela tua fala também, que a desproporção de dedicação que você faz no atendimento em relação a uma palestra, né? Você vai lá, eu faço palestra, faz há muitos anos também. Você faz uma palestra em 1 hora e meia, vamos dizer que você envolva um dia para você fazer uma palestra. Você viaja muito, vai para tudo quanto é lugar. Sim. Em compensação, se você atendendo, essa pergunta eu não fiz. Você atende, quando você faz o atendimento, que você chama, que eu estou chamando de mentoria, Uhum. você faz Tá. individual ou em grupo? Porque se for individual, é muito cansativo. Né? Assim, sério, eu adoro, eu amo individual. Olha, não, Aí é que tá, é muito de coração, né? é enriquecedor. É enriquecedor, eu adoro. Pô, rapaz, eu gosto muito de individual. Eu gosto mais de mentoria, de atendimento individual do que em grupo, por incrível que pareça. Então, no meu business, não tem grupo, só tem individual. Então, são 2 individuais. Só que é o seguinte, esses 2 vão ter que me pagar 25, 30, 40 mil, no mínimo, para eu atender eles. Os Entende? 2. Que eu pegar por mês. Vai valer a pena. Porque senão não Isso vale a cada pena. um. Isso cada um. Cada um. Entendeu? Então, isso tudo tá aqui, ó. 2025, 2026 e 2027. O que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Entendeu? Que não tem os Entendi. números, só tem as ações. Entendeu? E aqui eu vou Entendi. montando. A minha Eu opção preciso seria também pelo fazer. individual. É mais enriquecedor, é muito mais. Eu prefiro, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, que eu também faço isso. Então, isso aqui é aquele primeiro pilar lá, a visão de negócios. Então, o que eu falo para vocês, eu faço para mim também, entende? Muito Eu estou obrigado, trazendo o que eu Maurício. faço para mim, não estou aqui para vender por exemplo, uma mentoria sobre posicionamento de carreira, não. Eu estou trazendo para vocês um bate-papo que eu faço para mim. Muito Entendeu? O obrigado. que eu Não quero faço para tomar mim. mais seu tempo. Tá? Quero fazer uma Obrigado. pergunta. Imagina, a gente está aqui liberado para isso, para a gente. E foi A ótima a tua Mari- pergunta para você ter essa visão. Muita gente me pergunta isso. Maria Obrigado, Aparecida Maurício. quer fazer uma pergunta, só que ela não conseguiu levantar a Maurício. mão ali. Não, Eu não tem tô problema, já conseguindo vi ela levantar a aqui. mão. O Antônio Mas já vi que levantou você está antes com ou o teu depois de mim, fundo azul Césio. aí. Césio, o Antônio levantou antes ou depois de mim? Não, você falou para mim primeiro aqui, ó. Eu falei Depois no ele. falar, WhatsApp, pode porque eu não tô falar, achando a Cida. mãozinha aqui.
Ô, Maurício, o que eu estou achando muito legal, e aí eu quero agradecer o Césio também, porque a gente faz atividade lá, eu fiz a imersão de palestrante, aí você fica Uhum. achando que é um mundinho, né? É aquela coisinha, né? E achei muito interessante a gente começar com esse passo do Academy, porque realmente você abriu e falou, ó, a brincadeira é essa, sabe? Eu, pessoalmente, eu tenho várias ações em vários pontos, eu já venho trabalhando vários pontos. Mas a questão principal e a minha maior briga é a questão do posicionamento, realmente. E eu faço trabalho de Eu sei. posicionamento para os outros, eu faço mentoria de posicionamento. Então, o que você colocou aí de técnica, de método, eu reconheci. Mas a questão é essa dificuldade de posicionamento, porque eu sou generalista, cara. Generalista. Tu é professor, eu sou professora também, 20 anos de academia. Não tenho hoje o problema de vício de conhecimento. Eu vou fazendo e vou aprendendo e vou aprofundando. Mas a questão do posicionamento ela é muito delicada, né? Muito delicada. E aí, Muito. você fala assim, fala da tua história. A história é muito rica. Como é que a gente faz quando a gente tem... Eu me reinventei 4 vezes na minha vida, tá? Com N Que bom, olha o teu experiências. posicionamento. Hã? Olha o teu posicionamento. Olha o teu posicionamento aí já. Hoje, eu tô travada. Hoje Por você quê? ajuda quem a fazer o quê? O que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer, ajudar as pessoas a enfrentarem suas crenças e se transformarem. É o que eu mais gosto de Perfeito. fazer. Ué, abraça isso e segue em frente. Acabou. Dá tchau pro resto. Foi bom Mas enquanto durou o resto. eu gosto de fazer coach executivo, entendeu? Ok. Ajuda os líderes a eliminarem suas crenças e conquistarem mais resultados com seus liderados. Ué, simples assim, junto o útil ao agradável. E segue em frente com isso, entendeu? E segue em frente com isso. Faz o exercício que está aí no mapa mental. Eu ajudo quem a resolver o quê? É aquilo ali. E a hora que aquilo bater no teu coração, porque na hora que você faz, né, que vocês fizerem, vai bater É, no coração, puta, é isso que eu quero é, fazer, é isso que eu quero ajudar. Aí esquece o resto e segue ali, sabe? Acredite. Lembra que eu falei do acreditar? O primeiro ponto lá do mindset lá em cima é acreditar. Acredita nisso e vai embora. Não espera ninguém falar pra você, pô, você devia acreditar nisso, hein? Sabe aquele negócio que você arruma uma não, namorada e você quer apresentar pra todo mundo pra validar? Ô, o que que você acha da minha namorada? Pô, a namorada é tua, caramba. Ele vai olhar para ela todo dia, não sou eu, você que tem que gostar, você porque que tem que acreditar. é, Então, cara, o namorado é teu, né, parceiro? Se é isso que você quer ajudar os líderes a destravarem, a eliminarem as crenças para que eles tenham um time melhor, para que eles tenham mais resultado, manda pau nisso. Sem dó, sem dó. Eu posso aproveitar aqui um pouco a fala de Cida, porque essa Uhum. questão do posicionamento, ela até o agente do posicionamento é muito legal, viu, Césio? Opa, você viu lá, gostou, né? Muito legal. Ele me deu dois posicionamentos muito bacanas, entendeu? Mas eu tenho um questionamento, Maurício. Primeiro, para não deixar de fazer como as outras pessoas fizeram, parabéns. Já comprei um livro seu aqui pelo Amazon. Enquanto você estava aí falando, eu já comprei um Ó, livro de. isso, olha lá, olha lá. Você já me conhecia? Não lhe conhecia, não lhe Então você conhecia. me encontrou, você me conheceu em 1 hora e meia, você me conheceu e você comprou. Entende, Foi. gente? As É pessoas isso. te encontram, as pessoas te conhecem, as pessoas te compram. Eu tive que ir lá e falar, Antônio, compra meu livro. De jeito nenhum. Mas veja só. E aí é o seguinte, eu estou trabalhando justamente essa questão de posicionamento, dor, desejo, benefício. E uma grande dificuldade que eu tenho hoje é porque a minha cabeça de engenheiro, um cara que é muito cartesiano, eu quero tangibilizar esse benefício e tangibilizar benefício para líder é assim, eu ajudo equipes e indivíduos em desenvolvimento a superarem bloqueios e alcançarem resultados superiores em seus projetos através de programas de mentoria que desenvolvem competências técnicas e comportamentais, focando na comunicação eficaz, gestão de conflito, otimização de processos, combinação de análise de dados Vixe, e vixe. desenvolvimento humano. Alguém Ficou lembrou muito o que que grande o ele faz? posicionamento. Ficou Alguém muito lembrou o grande. que ele Mas veja faz? só. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como é que eu tangibilizo isso? Veja, é Vamos comunicação, lá.
gestão de conflito. Isso eu achei difícil de você botar isso Como, com como que é o dado. começo? Vamos lá. Como é que é o começo que você falou? Você ajuda quem? Líderes, né, em desenvolvimento a Tá, superar. eu ajudo líderes. Pronto, eu ajudo Isso, líderes. Pronto. A resolver tá. o quê? Qual é o problema que você ajuda esse líder? Você ajuda líder a fazer o quê? Pois é, a desenvolver. Na verdade, esse foi o posicionamento que o agente trouxe. Mas Não, mas eu, você, de pronto, coração, você quer a, ajudar os des- líderes a a, fazer. a desenvolver maturidade profissional e consolidar competências de gestão e liderança para poder avançar nas carreiras. É legal. Então você quer trabalhar com construção de líderes, desenvolvimento de líderes. Isso, Então você ajuda os líderes a terem uma carreira melhor de líder. É isso que você isso, quer fazer? isso, isso. Você quer Aí ajudar como é esse que eu líder a ser um tangibilizo esse grande líder. resultado? Vamos lá, calma. Respira aí. Respira aí. Vamos lá. Você quer ajudar esses líderes a serem grandes líderes. Não é Isso, isso? A tua ideia é falar, cara, você é um gatinho, quer te transformar num leão. É isso, isso que você quer fazer em termos de liderança, não isso, é isso? isso, Então é isso. Eu ajudo quem? Eu ajudo líderes a potencializarem seus resultados e se tornarem grandes líderes. Ponto. Só isso aí precisa falar. beleza. Mas se o cara, se fosse eu escutando o que você disse aí agora, eu ia dizer, sim, meu amigo, e qual é o resultado? Como é que eu vou saber se eu me tornei um grande Marca líder? um horário comigo que eu te mostro o resultado. Entendi. Ué, você está querendo entregar todo o ouro de uma vez? Aí o cara não vai te contratar. Cara, é o seguinte, eu ajudo líderes a potencializarem seus resultados em até 50% em 6 meses. Ponto. É isso que está lá no meu Instagram. O cara vai falar assim, meu amigo, como é que você faz isso? Não dá para escrever um texto para o cara falar, cara, faz o seguinte, que nem eu fiz hoje. Falei para a pessoa, vamos fazer o seguinte, a pessoa me mandou aqui, Maurício, um texto grandão, que ela assistiu uma aula minha, mandou um texto grandão, que ela está num momento em que ela precisa ressignificar a carreira, não sabe se ficar na empresa. O que que eu fiz? Pô, eu não vou dar uma aula no WhatsApp para ela. O que que eu fiz? Não, entendi o teu momento, assim mesmo, entendi o teu momento. Vamos marcar na sexta-feira uma sessão de clareza? Essa sessão de clareza já é uma sessão que, pronto, dali eu tenho certeza que eu vou sair dali com o programa vendido. Entende? Então, não queira entregar tudo, todas as formações, tudo que você vai resolver. Tem que ser pontual. O que que eu resolvo? Putz, eu ajudo os líderes aspirantes a terem resultados extraordinários. Olha que chamada legal. Eu ajudo líderes aspirantes a terem resultados extraordinários. É isso que tangibiliza. É isso que a empresa quer. É isso que esse líder aspirante está falando assim, cara, eu vou assumir uma liderança, como é que eu vou dar resultado? Aí ele encontra com você, falando, cara, para você ter resultado é assim, assim, assado, tá. Precisa falar com esse cara. Entendeu? Você está querendo contar tudo e entregar tudo, o teu método, o resultado, tudo numa frase. Não dá. Entendeu? Cara, eu ajudo pessoas, profissionais e líderes a ressignificarem suas carreiras, terem mais clareza, terem direção e obterem mais resultados. Ok. Como é que eu faço isso? Cara, marca comigo, eu vou te mostrar todo o meu método, vou mostrar o método para você, a gente vai falar sobre isso. Tá aqui, ó, se você quiser começar, tem um e-book aqui, eu vou te dar gratuitamente o e-book para você. Lê o e-book, gostou? Cara, tem aqui, acabou. E aí eu vou tangibilizando para a pessoa. Aí quando a pessoa vem para o método, deixa eu só abrir aqui um método aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui, vai. Sérgio, depois quero Tô, fazer tô outra com tempo aí, pergunta. Cezão? Oi? Tô com tempo Sérgio, aí? Tá tranquilo, Maurício. Opa. Sérgio, Olha depois só, eu quero fazer outra pergunta. tá legal. Olha só para vocês entenderem, eu não sei se aqui eu vou conseguir aumentar muito, mas só para vocês entenderem. Aqui, ó, tem um método. Aí quando eu faço reunião com a pessoa, eu falo, cara, eu tenho um método que chama Ressignificar. Inclusive, eu vou te dar um e-book, né? Porque eu tenho um e-book. Eu tenho um e-book do Ressignificar, eu vou te dar um e-book, você lê, e aqui são os pilares do método. Eu vou trabalhar isso com você. Né? Essa aqui é a página lá do clube, que eu acabei de lançar, Clube Ressignificar, hoje já vendeu um monte. Entendeu? Mas olha aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Pontos semanais para ajudar pessoas, profissionais e líderes a ressignificarem suas carreiras e construírem uma trajetória com mais clareza, assertividade, resultados. Gente, é a declaração de posicionamento na headline. Se vocês entrarem aqui no meu LinkedIn, olha lá, o que está escrito lá no meu LinkedIn? Vamos entrar aqui no LinkedIn. O que eu faço no LinkedIn? Ajuda profissionais e líderes a ressignificarem suas carreiras para encontrarem clareza, direção e resultados. Gente, está em tudo isso. Vocês entrarem no meu Instagram,
Vamos lá. Vou entrar aqui no meu perfil do Instagram. Não, no Instagram eu ainda não mudei, porque falta mudar aqui no Instagram e colocar aqui. Olha a minha. Entende, gente? Tem que estar isso aqui, ó. Até porque eu também tenho trabalhado mais pouco o Instagram, eu tenho trabalhado mais aqui o LinkedIn. Tem que estar aqui, ó. Aí depois vem a credencial. Eu sou palestrante, eu sou coach, sou best-seller, tenho mais de 17 anos de experiência, mas aqui é o que eu ajudo, é o que eu faço. É isso que eu ajudo hoje. É isso que os meus programas ajudam hoje. Entendeu? É isso que as palestras ajudam hoje. Simples assim. Então tem que ser muito direto e reto, tá, Antônio? Depois pega a gravação aqui, porque eu falei alguns posicionamentos que eu acho que pode te ajudar. Não tem que entregar tudo. Eu sei que a gente fica nessa necessidade de entregar tudo. É o básico. É o básico. Tá? Legal. Show de bola. Acho que a Quem que queria falar? Maria Aparecida. Maurício, o que Oi. está me vindo também é que por trás disso tudo, e aí tem a ver com o Antônio, é o tal do social selling, né? As etapas de relacionamento. Ele quer ir para os 5 direto. Ele não quer construir o passo a passo. Então, Antônio, vai atrás do negócio chamado social selling. Para entender que você quer pular direto para o Não, quinto. não, O eu acho quinto que você vocês não não vende, entenderam. cara. Não, acho que vocês não entenderam qual foi o Não, questionamento. tudo bem, tudo O bem. questionamento que eu fiz foi o seguinte: eu não estou querendo entregar imediatamente. Eu estou querendo dizer o seguinte: como é que eu digo Entendi isso. qual é o KPI que esse cara vai ter? Por exemplo, eu hoje sou um líder que tenho tais e tais. Vamos dizer, se eu fosse uma pessoa do financeiro, eu ia dizer o seguinte: rapaz, eu ajudo você a sair de um faturamento de 50 mil para um faturamento de 100 mil, a dobrar seu faturamento. É um KPI Perfeito. Perfeito. exatamente tangível e Perfeito. objetivo. Agora, qual é o KPI tangível e objetivo de um líder? Como é que eu sou um líder hoje e amanhã eu sou um líder 2 vezes Por líder? O que exemplo, é 2 vezes líder? É só não, isso. então, não se prende nisso. Você viu que eu mostrei o meu posicionamento? Eu não Sim, tenho KPI. Eu não tenho KPI de ressignificar. A pessoa bacana. vai entender se ela está Eu se estou muito ressignificando ou mais não. tranquilo agora. Eu estou muito mais tranquilo Entendeu? Então agora, não porque eu precisa, fico. não. Não precisa, tira isso da frente. Não precisa. Cara, eu vou te ajudar a ser um líder melhor. Já é um KPI. Entendeu? Eu vou ajudar você a se conectar melhor com a sua equipe e ter mais resultados. Beleza. Quando você for trabalhar com ele, ele vai sentir isso na prática, no dia a dia, ele falar assim, cara, o pessoal tá melhor, o pessoal tá bacana, o pessoal... Não tem KPI. KPI é o pessoal se sentir bem com você que é líder. Esse é o KPI. Então, cuidado com essa questão dos números, que, aliás, foi até um pouco legal você ter colocado isso, porque isso foi até uma certa cultura que teve no mercado de marketing digital, de falar de KPIs em headlines, de emagrecer 7 quilos em 2 semanas, sabe? Essas coisas assim, que nem você também colocou. Não tem isso. Para esse nosso universo de palestras, não tem isso. A pessoa ela quer ser um líder melhor, ela quer ter mais resultados, ela sabe, ela não precisa, ela quer ter mais resultados. Inclusive, até, Antônio, e o César pode me corrigir, no nosso meio, se a gente começar a colocar assim, vou te ajudar você a ser um líder e aumentar em 50% o faturamento da tua equipe, o pessoal nem gosta. O pessoal nem compra essa palestra. Quais são as palestras mais vendidas, os caras mais vendidos? Filósofos. Eles falam É, de KPI? nenhum, Eles não falam de nenhum. KPI. Cortella não fala de KPI, É. ninguém fala de KPI. O Clóvis não fala de KPI. O Então, próprio cara, no Alê é um nosso mundo é exemplo, né, outro. Maurício? O próprio Oi? Alê é um exemplo. O próprio O Alê é próprio um Alê, exemplo, né? O Alê eu não Prates, por falo de exemplo. eu também não falo de KPI. Você não vê nem ele, nem Maurício, nem Mário prometendo que vão, tipo, aumentar faturamento, vão... Nada. Não. O que eles entregam é conteúdo, que esse conteúdo contribui para aquele líder e esse líder ele se interessa por continuar o papo com eles, entendeu? O que você precisa é justamente alinhar isso, Antônio. Então, por exemplo, se eu vou ensinar um líder a ser um líder com mais potencial, eu preciso trazer conteúdos que vão falar de potencial para ele, né? Como aumentar seu potencial enquanto líder. Por exemplo, cuidar do teu time vai fazer com que você aumente seu potencial. Sabe essas coisas assim? Isso que eles querem, entendeu? São as palestras, pode pegar as maiores palestras, palestrantes, os temas, não tem nada com KPI. Ninguém usa isso. Isso é muito do marketing digital, tá? Isso vem muito do marketing digital. A Daiane levantou a mão, aí depois do Ari e depois a Tatiane. Vamos lá. Oi, Maurício, Daiane aqui. Oi, Daiane, tudo bem? Tudo. Atualmente eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção, então já estou empreendendo, né? Já faz 5 anos que eu tenho esse negócio.
e eu tenho muito a vontade de trabalhar com a recolocação profissional. Pegando o gancho agora do KPI, dessas promessas e tudo mais, aqui também pesa um pouquinho, né? Porque eu vou garantir que eu vou recolocar essa pessoa no mercado, porque muitas vezes eu Lembra? posso Sim, trabalhar com ela, fazer sim. mentoria, preparar currículo, enfim. E ela vai para a entrevista e mesmo assim, às vezes, pode não dar o match, né? E aí, como E é que vamos seria ver. essa situação? Vamos lá. Eu vou responder com o vídeo do Reinaldo, tudo bem? Vamos ver se vocês conseguem. Eu vou Tudo bem. compartilhar aqui a tela, porque ele vai responder tua pergunta, não sou eu. Ele que vai responder. Compartilhar com som. Vocês estão vendo aí? O vídeo? Tranquilo? Presta atenção no que ele fala do posicionamento dele. Fala pessoal, aqui é o Reinaldo Gandelini, eu ajudo líderes de tecnologia a se posicionarem para a empresa certa. E eu trago hoje nesse Eu ajudo líderes de tecnologia a se posicionarem para a empresa certa. Só isso. Só isso. Esse cara pulou de um faturamento, quando ele entrou comigo numa mentoria que fiz com ele, de R$ 20.000 mensais para R$ 89.000 mensais. Só falando isso. Só atraindo o pessoal de tecnologia. Ele falou de KPI, falou de tempo, não. Falou em quanto tempo ele consegue pôr o cara. Até poderia, mas no nosso mercado não pega. Mas isso aí é discurso de marketing digital. Ó, Fala pessoal, aqui é o Reinaldo Gandelini, eu ajudo líderes de tecnologia a se posicionarem para a empresa certa. E eu trago hoje nesse vamos pegar a própria do ano. Vamos pegar aqui. Olá, esse vídeo tem como objetivo agradecer ao Maurício Sampaio pela contribuição sem tamanho que ele tem feito no meu negócio. E quando ele fala que posicionamento gera resultado e sem posicionamento você não tem resultado, Ela é fala a com mais pura líderes, hein? verdade. Se você não me conhece, eu sou Luana Lourençon, eu sou mentora de carreira, especialista em comunicação e hoje eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais Vou assertiva. repetir. Terem mais resultados a partir de uma em comunicação e hoje eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Gente, o fato dela ter mudado esse posicionamento e ter deixado claro, hoje eu posso falar números, que são pessoas que comigo é na boa de falar números, mas hoje essa menina fatura R$ 60.000 mês para mais, com uma funcionária. Porque os líderes entenderam que ela é a pessoa certa para ajudar com comunicação, para que eles tenham mais resultado. O tamanho do resultado é o tamanho que eles têm na visão deles de resultado, não na minha. Não preciso de KPI. Eu só preciso falar o seguinte, cara, tua comunicação precisa melhorar para você ter mais resultado. Eu não sei qual resultado tu está querendo, mas se você não melhorar a tua comunicação, você não vai ter esse resultado que você está querendo, entende? Então não precisa de É, KPI. quando a gente fala essa frase, talvez recolocação profissional, a pessoa acaba, colocando todas as fichas nelas, acreditando que a gente vai arrumar um emprego para ela, né? Mas nem Sim, mas sempre aí a pessoa. então, mas isso você não consegue deixar isso claro no posicionamento. Você fala assim, puta, ajuda Não. você a construir um posicionamento para que o mercado absorva você rapidamente. Esse rapidamente pode ser 3 meses, 6 meses. Aí ele vai procurar você. Aí é o que você vai falar. Ó, meu método é esse, vai durar tantos meses, tal, tal, tal. O teu posicionamento ele só precisa sinalizar algo. Falar, cara, eu Aham. ajudo as pessoas a fazerem uma recolocação profissional. Legal. Como é que você. Aí a pessoa fala, legal, mas como é que ela faz isso? Deixa eu entrar em contato. Como é que você faz isso? Como é que funciona o teu serviço? Quanto tempo Uhum. demora? Não dá para colocar isso. Não fica nem Sim. legal colocar isso. O garantir essa contratação, né? Porque Não também é depende horrível da fazer pessoa, isso. né? Lógico. Não tem como Então isso aí garantir que uma pessoa isso é vai. um acordo que você vai fazer numa contratação e não num posicionamento de Instagram, de poucas linhas, entendeu? Uhum, Não entre nessa. Você vê, o Reinaldo ele não faz isso. Ele vende pra caramba. Ele uhum. vende mentoria pra Daiane, caramba. Daiane, a pergunta Entendi. que me vem é o quanto você lida com a frustração de não conseguir recolocar, né? Porque se Então, o discurso do outro te pega, se a expectativa do outro te pega para você recolocar, a angústia do outro passa para você, que essa angústia está girando aí, entendeu? Quer dizer, é uma lebre que eu estou levantando, porque eu faço Sim. também, Você pode coisa de colocar. carreira.
De que a pessoa O vai que você lá, fez pode todo o programa colocar. contigo e ela não consegue um emprego, vamos dizer Não, assim, ninguém. entendeu? Aqui, gente, e no mundo inteiro, ninguém É, consegue garantir nada para ninguém 100%. garantir nada, Ponto. né? Durma com isso tranquilamente. Deita a tua cabeça no travesseiro e fala assim: que bom que o Maurício falou isso para mim. Vou dormir tranquilo. Uhum, O que você pode colocar no teu posicionamento, olha, eu ajudo você de forma mais assertiva a fazer uma recolocação profissional. O que é mais assertivo? Mais assertivo é o seguinte: a gente vai trabalhar o teu posicionamento de sim. uma forma melhor, a Uhum, gente vai trabalhar o teu LinkedIn de uma forma melhor. Tudo isso vai ajudar você conseguir mais rapidamente uma colocação. Só não posso te garantir em quanto tempo, porque isso também vai partir de você. Pronto, está feito. Está dada a uhum. mensagem. A gente não pode garantir vitória É, para ninguém de nada, porque isso não depende da gente. O que eu posso garantir é agilidade, o meu método. Entendeu? Com o meu método, eu garanto agilidade. Ok, perfeito. Eu garanto que eu vou ajudar você a ressignificar a sua carreira. Por quê? Porque eu tenho um método que vai te ajudar a fazer isso. Agora, se vai de fato te ressignificar, vai depender de você também. Não consigo garantir 100%. Eu uhum, faço o meu melhor, você tem que fazer o teu melhor. Isso é um acordo que é feito, Mauricião, sim. tá? tá vendendo Legal, livro Oi? gostei. pra caramba Obrigada, aqui, ó. O Maurício. Rodrigo acabou de comprar mais 2 livros seus aí, ó. Eita, nós. Boa, Rodrigão. Eita, nós! Espetáculo. Ó, o Show de Ari tinha bola. levantado a mão primeiro, depois vem a Tati, depois vem a Eliana. Aí, gente, vamos deixar o Maurício descansar também, né? Não tem Joguei. problema nenhum. Não Eu tem preciso problema nenhum, só tô deixar a sossegado. minha, Maurício, mais uma vez obrigado. A minha bem rapidinho, Imagina. ainda ligada à tua primeira resposta, naquelas 2 mentorias que você definiu que vai fazer por mês, qual é a duração dessas mentorias em termos de carga horária, de São 8 encontros 8? semanais. 8 encontros Obrigado, semanais. Maurício. Era só isso. Tá? Obrigado. 8 encontros semanais. Depois, eu vou deixar, Sérgio, Ah, aqui no. Deixa eu botar aqui no chat. Quem quiser depois conversar comigo, eu vou deixar. É o meu WhatsApp mesmo. Vocês vão falar comigo direto, tá? Não é ninguém que atende, não. Obrigado, Maurício. Puxa, mas mesmo assim, hoje é você que atende? Sou eu que atendo. Muito Sabe por obrigado. quê, gente? Eu já passei para muita gente atender. E já me decepcionei muito. Cara, as pessoas querem falar comigo e eu vou falar, enquanto der, eu vou falar com as pessoas. E sugiro isso para vocês, enquanto derem. Falem com as pessoas, meu. Não tem coisa mais prazerosa e que vocês vão aprender demais. Demais. Às vezes a pessoa manda Obrigado. assim para mim aqui assim, no WhatsApp, mas Maurício, é você mesmo? Aí eu mando um áudio para a pessoa, porque ela não acredita que sou eu mesmo. Ou às vezes lá no Obrigado, Instagram, Maurício. eu que respondo, ela fala, Maurício, é uma pessoa. Eu falo, não. Aí eu mando o áudio. Então, pode ficar tranquilo, me manda aí, Ari, qualquer dúvida que tiver. Vocês também, Muito qualquer um obrigado, que querido. quiser, qualquer Obrigado. dúvida, me Obrigado manda mesmo. lá. agora temos a Tati Tamo Lopes. junto. Oi, Tati. Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo Tá no ainda. mudo, Agora, tá no. agora sim. Boa noite. Boa É, noite. Boa muito noite. obrigada, Maurício, pelos conhecimentos aí Ah, compartilhados, né? vamos só fazer a foto antes que saia mais gente da sala? Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto? Opa, Pode vamos lá. fazer, Cezão? Maurício, o meu aqui ele só aparece uma quantidade menor. Quem é que tem aí que é aquele que aparece todo mundo aí? Não, o meu aparece todo mundo. Então Turma, manda liga aí o quem vídeo aí quem pega todo mundo. puder, Liga o vídeo aí, galera. Ajuda nós aí. que aí depois eu mando para você, Cezão, para você botar no grupo aí pro Oh, pessoal, legal. para te registrar aqui a nossa. E eu vou postar também lá no meu Instagram, me sigam lá, porque aí vocês podem baixar lá também. É Maurício C. Sampaio, tá? O Instagram. Opa. Ó, 1, 2, 3 e. Valeu. Show de bola. Vamos lá, Obrigado, Maurício. desculpa, Aê. tá, pessoal? Vamos lá, Tati. Tranquilo. Você falou, né, um pouquinho no início, das pessoas que estão ainda no CLT, né? E eu sou esse Uhum, caso ainda. Eu ótimo. estou no CLT e eu queria uma dica, assim, de onde focar para iniciar essa transição de carreira, né? Porque até para ajudar no posicionamento, atualmente eu trabalho na área de RH, né? E aí eu precisava de um direcionamento, na verdade. Tá. Você viu que é complexo, mas eu vou tentar aqui te dar alguma ajuda em relação a isso. Primeiro de tudo, né? Não faça loucura, né? Não tente queimar a ponte, sabe? Que eu não sei qual é o teu nível de estresse em relação à empresa ou o teu nível de ansiedade de mudança. Então, o primeiro ponto é lidar com isso, né? Se você Uhum, conseguir montar um plano, principalmente financeiro, né? E porque, gente, quando a gente faz uma transição de carreira, quase sempre a gente dá alguns passos financeiros para trás, porque a gente acaba fazendo investimento, se fizer investimento em equar, ou vão fazer investimento em treinamento, alguma coisa vai rodar de investimento, isso é normal.
Então, a gente tem que reduzir algumas coisas. Então, se tiver um planejamento financeiro junto, ajuda bastante. Então, assim, não fazer loucura, sabe? Não fazer loucura, não queimar a ponte de uma vez. E fazer um planejamento com foco nessa visão que eu falei. O que que eu quero? Vamos supor o seguinte, que hoje eu já tivesse feito minha transição de carreira, já tivesse com o meu dinheiro guardado, eu tenho a possibilidade de escolher como é que eu quero viver, qual a forma que eu quero viver, como é que eu gostaria de viver enquanto palestrante, como é, e põe isso numa visão sua, sem medo de sonhar, sabe? Porque depois sim, aí você vai dar os passos certos para fazer isso acontecer. Então, se tivesse que dar um toque super legal para você, para todo mundo que quer ver, cara, ser palestrante está dentro da pintura do teu quadro da tua vida, porque na minha lá atrás estava, entendeu? Eu queria ter essa vida de palestrante, porque eu gosto de viajar, eu não gosto de ter horário, eu gosto de ter, entendeu? Faz parte. Então, o primeiro questionamento, qual o motivo que você, se você viesse perguntar para mim, eu ia falar assim, qual o motivo, o real motivo de você querer fazer uma transição de carreira? Para eu entender se é por causa do teu chefe, o que que é, sabe? Porque às vezes é uma mudança muito brusca, fazer uma transição de carreira é uma mudança muito brusca, uma coisa que não necessariamente para você seria legal fazer. De repente nem esse é o caminho. Então, faz o seguinte: se realmente você quer entrar nesse mercado, primeiro, qual é a visão que eu tenho? Dá para levar os dois juntos? Dá para levar durante um tempo. Até porque se começar a dar muita palestra e viajar para lá e para cá, você não vai conseguir conciliar, né? Mas dá no começo para levar os dois. Até quanto tempo eu consigo levar os dois? 3 meses, 6 meses? Gente, hoje eu tenho que ser honesto com vocês. O prazo mínimo para vocês, né? O Sérgio pode até. O prazo mínimo para vocês começarem a alavancar a carreira, palestras pagas, é no mínimo 6 meses de trabalho duro, gente. Não tem moleza, sabe? Partindo do pressuposto que vocês estão com o posicionamento de vocês. Então, existe um trabalho. Então, de 6 a 1 ano, para vocês começarem a ter uma receita. Então, dá para você ir planejando, tá, Eliana? Com um pezinho aqui, pezinho. Só não faça loucura, tá? De queimar a ponte. Essa seria a mais preciosa das orientações que eu poderia te dar agora, assim, de bate-pronto, sabe? Ô Fazer Maurício, loucura. o Ale Obrigada. ele brinca, né? O Ale ele fala assim, né? Que quando ele resolveu ser palestrante, ele tinha, brinca não, né? Foi uma realidade, né? Ele saiu lá da empresa que ele trabalhava, ele tinha uma reserva financeira de 1 ano. Ele não sabe o que aconteceu, que acabou em 3 meses. Até hoje ele se pergunta, né? O que que aconteceu com o dinheiro, gente? Então, é sério, gente. Planejamento É financeiro é sério esse negócio. importante. Só É para sério esse negócio. compartilhar, eu levei 3 anos para fazer a minha transição de carreira, com Uau. CLT Olha e aí. trabalhando. Agora temos a nossa amiga aqui também, Eliana Torres. Oi, Eli! Saudade de você! Tudo bem, Sérgio? Estou contente com esse trabalho seu novo aí. Acho que vai ajudar. Obrigado! Maurício, também quero muito agradecer também por você Imagina. estar. Nossa, você deu assim, porque eu tinha uma visão muito restrita e realmente a minha visão ampliou muito com isso, tá? Que bom, que ótimo. Eu falei que ia mudar, né? Daquele primeiro que eu falei Sim, assim, aí a você visão falou, de vocês vai exatamente. mudar, hein? Você ainda falou assim, tem coisa que você vai querer ficar falando, repetindo, porque tinha umas questões também de saúde que eu pensei em palestrar, teve até uma amiga que me falou, faz NR1 e tal, mas é o que você falou, é um assunto que realmente eu não estou a fim de ficar falando, repetindo, repetindo, então realmente eu já vi que já mudei esse foco, né? Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, meu pensamento a princípio seria começar a palestrar para divulgar o trabalho de consultoria que eu faço. Mas hoje também surge uma possibilidade, uma pessoa também falou até, eu estou vendo também a questão de montar cursos, né, sobre a parte de BPO de controladoria, né, que é o que eu faço, que eu trabalho, né, controladoria. A minha pergunta é o seguinte, eu sempre ficava falando disso, de resultado. Olha, a gente consegue entregar até uma redução de 10, 20% de redução de custo, blá, 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 blá. Mas eu percebi, e é muito complicado você falar isso, porque você falou, eu falo, porque eu tenho uma experiência que eu já consegui numa empresa, mas para você conseguir esse resultado, você depende dos líderes comprarem ideia, do pessoal mudar o comportamento, não é uma coisa tão simples assim, então não depende só de mim, né? Como foi o caso da menina Sim, da vaga, né? Então, eu sim. mudei, seria mais ou menos assim. Então, eu ajudo líderes, eu ajudo empresários a terem melhores resultados financeiros, seria isso, por exemplo? Isso É seria um... isso aí, simples assim, simples assim. Tá, Isso, tá. entendeu? Lógico que você pode dar uma melhoradinha em alguma coisa, mas é isso, é o simples que funciona. Cara, você é empresário?
eu ajudo você a ter mais resultado financeiro. Aí sim, ele vai te perguntar como é que faz isso. Aí você marca, fala, ó, vamos marcar um primeiro encontro, um atendimento que eu quero entender o teu momento atual, a gente faz um diagnóstico e eu te mostro como é que eu faço para você ter mais resultado. Aí ali sim você pode chegar e falar, olha, geralmente esse trabalho que eu faço melhora o resultado em 30%, 40% e obviamente vai depender aí do quanto que vocês também vão fazer a parte de vocês. Simples assim, né? Simples assim, Muito tá? É legal. dentro da conversa que você estabelece o plano. E aí você sempre põe um rangezinho e fica ok. Você não vendeu mentira para as pessoas. Não, eu te dou o resultado. Sim. Por causa disso, por causa da minha história, tal, 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 tal. Geralmente as empresas que trabalham comigo têm resultado entre 20% a 30%. E só que elas se dedicam também. Então precisa que a sua parte faça o seu também, a gente faz o nosso. Tudo bem? Bora fechar isso? Bora fechar isso. Simples assim. Legal. Nossa, muito legal. E até para a gente estar oferecendo também fica muito mais leve. Lógico, muito mais, porque esse negócio de oferecer a gente fica tenso. Não, vai me dar Sim, 20%, mas putz, sim, não sei o que, né? E virou meio que promessinha de marketing digital, não é legal. Não é sim, legal. sim. Não, Deixa eu, fantástico. Obrigada. fantástico, tranquilo. O Gustavo botou aqui, legal. E como fazer a entrega dentro da mentoria? Gustavo, método. Como é que a gente cria um método? Eu vou dar um plus aqui para vocês, tá, gente? É fácil, é com uma única pergunta. Se eu perguntasse assim, Gustavo, me fala 3 coisas que eu preciso fazer hoje, de forma bem sucinta, 3 coisas que, ao seu ver, pelos estudos que você teve, pelas experiências que você teve, 3 coisas que eu preciso fazer para me tornar um grande líder. Você precisa fazer A, B e C. Pronto, esse é teu método. A, B e C é teu método. Simples assim. Eliana, me fala 3 coisas que um empresário precisa fazer para aumentar o resultado. Fala 3 coisas rápidas. Vamos fazer um teste, Eliana. 3 coisas rápidas. Se eu sou um empresário, eu falo assim, Eliana, me fala assim, 3 coisinhas, 3 diquinhas daquela que eu posso fazer hoje para ter resultado. O que você falaria? Sucinta, não precisa dar aula das dicas, só fala. Acabei de criar meu 3 coisas. método. Valeu. Vamos, Então, 3 coisas, né? 3 coisas. Fazer um belo acompanhamento do seu fluxo de caixa. Acompanhamento de fluxo de caixa 1. A gente vai ter que melhorar o seu ticket médio, então estudar essa questão do ticket médio. Aumento do ticket médio. Então, melhorar fluxo de caixa, aumento do ticket médio E a parte orçamentária também, que é muito importante para a gente reduzir custo também. e ficar de olho na parte orçamentária. Pronto, está feito o método. Olha, se você tomar conta dessas 3 coisas na sua empresa, e eu vou ajudar você a trabalhar com essas 3 coisas, você vai ter o seu resultado aumentado entre 20% a 40%. São essas 3 coisas que você vai ter que olhar comigo na minha mentoria. Na minha mentoria, eu vou pegar no seu pé com essas 3 coisas. São essas 3 coisas que fazem com que eu faça com que essas empresas tenham resultado. Simples, gente. Está criado um método. Qual o problema disso? O método são os passos que você acredita, que você estudou, e que você aplicou e que dão resultado, que deram resultado para você, que vai dar resultado para as outras pessoas. O método é seu, não é meu. Não sou eu que vou falar qual é o método de vocês. Não é o Sérgio que vai falar qual é o método de vocês. Vocês vão criar o método daquilo que vocês acreditam. Eu acredito que se você fizer esses 3 passos, Montes, tua empresa vai ter mais resultado. Simples assim. Mas aí que vem a questão da história. Mas de onde é que você tirou isso? Leia a minha história lá, vai lá para você ver quanto tempo eu faço isso. Eu não preciso nem perguntar, eu não preciso nem falar isso. O cara já foi lá ver a história. Quem é a Eliana para me ajudar a minha empresa a ter mais resultado? E lá, na apresentação dela, pode estar o método, que nem eu mostrei ali para vocês. O método. Em Que 3 passos, coisa 3, boa. 6, 7, 10, 12. Tranquilo. A Ficou Tati fácil? Todo Greco mundo vai ter levantou a método mão. agora? Agora eu vou dar algum pulozinho. Esse método que ela vai usar, que vem a segunda pergunta do Gustavo, muito legal. Né, o KPI acredito que será diferente para cada líder. O método será... Não, o método é o mesmo para tudo. Inclusive o método que vocês vão desenvolver, que nem o método que a Liliana acabou de falar aqui, ela vai escrever o e-book com o método. Ela vai fazer a palestra, ela vai ensinar o método na palestra. Se ela tiver um curso online, ela vai ensinar o método no curso online. O método, ela vai... Por isso que a Luana, aquela que fez a mentoria comigo, ela está ganhando dinheiro muito rápido e fácil, porque a gente criou um método, ela fala disso no depoimento. E ela usa esse método para fazer a palestra, ela usa esse método para fazer a mentoria. Ela não tem que criar uma coisa para cada um. Não, é o método, eu acredito nisso. E quem passar comigo vai ter que passar por esse método. E acabou. Eu não tenho que ficar criando uma coisa para cada pessoa. Simples assim. É o meu Opa. método de funcionamento. Mauricião, para a gente Gratidão finalizar, enorme. para a gente finalizar, mais 2 perguntinhas só para a gente poder fazer. Da Tati Greco. Vamos fazer assim. E o do Hélio Cury ali, ó, para a gente poder finalizar. Manda Opa! ver, manda ver. Manda ver.
Vamos lá, Tati. Sérgio, obrigada. Tudo bem, Maurício? Obrigadão, Tudo bem, Sérgio. Tati? Tamo Prometo que eu junto. não vou demorar. Eu vim aqui Não tem só, problema só nenhum. dar o meu depoimento, porque eu fui aluna do Instituto Maurício Sampaio. Ai, ai, Inclusive, ai. estava Outra! 2018. Achei uma foto aqui. Ó, que coisa É, linda. achei uma foto aqui com o Maurício lá no Master E, Coach ó, 2018 São Paulo. Muito eita, legal. nós, coisa linda isso é Então, lindo, eu hein? vim te agradecer porque Obrigado. quando eu te conheci, né, lá em 2018, foi quando realmente eu comecei a trabalhar com mentoria de carreira, que eu adoro, né? Hoje estou aqui na Ecoar, junto com o time, Cezião, para desenvolver nessa questão de palestra, né? É, mas comecei com o método do Maurício. E é incrível, né? Porque eu uso até hoje. Então, vim passar aqui só para Ah, agradecer mesmo. Ó, e a ah, Tati, eu que tenho. bom, Tatiana. E é assim, a questão do método, ela é tão bom ter método para tudo, né, gente? Que facilita, né? Facilita a aplicação, facilita para você conduzir as coisas. Obrigado, tá, Tati, pelo teu Ó, colocado Maurício, aqui. Eu que Obrigado pelo teu agradeço. carinho. E a Tati é uma pessoa que ela é diferenciada, né? Porque uma das coisas que a gente mais adora no nosso trabalho é quando a gente recebe o reconhecimento das pessoas, né? Ó, tô falando É aqui, verdade. tô arrepiado. A Tati me ligou Ah, esses dias, me é, agradecendo, falando é. que ela tá começando a ter os resultados aqui com a nossa empresa, já Oh, tá que fazendo maravilha. entrega com a gente e me ligou para agradecer. É que ela não viu, mas Oh, desceu a lágrima no olho do negrão aqui, viu? Agradeci mesmo. Falei, Sérgio, Obrigado, Tati. obrigada por me reconhecer, que né? Opa, tamo maravilha. E por junto. insistir, porque no momento foi ele que insistiu. Que Eita, Muito maravilha. bom, é Isso, verdade. é Se isso é aí, para é isso aí. se é para é, arrepiar, vamos arrepiar vamos direito. arrepiar. Vamos É aquilo que arrepiar. eu falo, ó, todo mundo que tá aqui dentro passou por mim. Eu tenho faro pro sucesso, gente. Vocês não fazem ideia. Hélio, agora é contigo, meu Maravilha. amigo. Pra terminar. Opa, prazer, Sérgio. Prazer, Maurício, Helião. prazer, obrigado, foi fantástico tudo que você mostrou para a gente hoje aí. Te conheci numa palestra que você deu na AGK. Estávamos Ah, lá, tá, é o Hélio, é Estávamos verdade. lá, verdade. te Agora que eu tô conheci vendo lá. aqui, é verdade, É, Hélio, é verdade. você se lembra, batemos um papo Verdade, muito tô. rápido lá. Sim, foi, batemos um papo rápido, ó. Mas é o seguinte, Maurício, é a primeira vez, posso dizer, que estou ouvindo falar em posicionamento, história, método, tudo isso que é necessário para a gente iniciar um processo de palestras, de mentoria e tudo mais. Estou com o Cezão aqui agora também, justamente para tocar esse barco, que é o que eu quero fazer. Eu, durante 50 anos, trabalhei na área de comércio exterior, sempre em grandes empresas tipo Sim. Votorantim, lidando com operações internacionais, logística internacional, gestão de equipes, planejamento estratégico, câmbio, e em diferentes contextos econômicos e produtos também, né? E eu estou virando a chave, estou querendo pegar toda essa história que eu adquiri lá, são muitas que eu tenho para Uhum, contar, e experiência também que eu adquiri nesse tempo todo, justamente para passar isso para palestras, tipo motivacional e de liderança, e também para uhum, mentorias, uhum, uhum, né? Como é que eu faço isso? Eu estou uhum, começando do zero, estou diferente de todos que estão aqui que já uhum. começaram alguma coisa, entendeu? Essa é a minha, Ó, como é que eu vou segue juntar tudo isso que exatamente eu a tenho aula. do... Se você fosse me contratar hoje, se você fosse me contratar hoje, eu ia seguir exatamente esses 5 pilares. Exatamente o que está ali. Eu estou entregando o ouro para vocês, gente. Eu estou entregando uma mentoria que vocês, inclusive, podem até revender. Hum, Pronta, tem que falar os métodos, 5 pilares. Segue aquele, mas escreve a tua história em 10 minutos. Tira os ativos que são os teus aprendizados, entendeu? Pega o ativo, faz uma declaração daquele teu ativo, né? Eu quero ajudar quem a resolver o quê? Tem que fazer aquele exercício. Não tem como eu chegar aqui e puta, te ajudar aqui, impossível, né? Filho, Impossível isso por aí. toda a história que você tenta tomar. Mas se você sentar e se debruçar em cima ali de cada pilar do método, você vai ver, você vai descobrir coisas assim fenomenais. E só fazendo para sentir, só escrevendo a história, Hum. só olhando para a história com um olhar de ativo, cara, o que que eu aprendi disso aqui? Né? Aprendi a liderar, puta, aprendi a liderar, puta, que eu acredito sobre liderança, isso, legal. Então eu vou ajudar esses líderes a fazerem isso. deixa ela escrever. Sabe? É só, meu, segue ali, ó. Exatamente o pilar a pilar ali, não tem outro caminho. Pilar a pilar.
Funciona, vai por mim, funciona. Você viu os 2 depoimentos, né? Eu trouxe 2, tem mais. Mas você viu os 2 depoimentos, funciona. Eles seguiram exatamente o que está ali, o mapa mental deles. Eu tenho o mapa mental deles aqui. Seguiu exatamente o mapa mental. Não E como é que a gente vai tem receber esse erro. ouro? Ó, Já mandei vamos para o lá. Sérgio, tá? O mapa Já mental já mandou está para com o mim, Sérgio. mas eu vou fazer um Já está com o desafio aqui, Sérgio. Mauricião. É Eu isso. vou subir esse mapa mental lá no site no Instagram da Ecoar. Eu vou pedir para que todo mundo vá lá dar uma Ok. curtida no Instagram e comenta por que valeu a pena estar nesse bate-papo aqui de hoje. Aí vocês mandaram lá, aí eu vou estar E mandando mandei a direto no foto para DM de você também, vocês né? aí, ó. Mandou a foto também. Vai estar na foto lá, daqui a pouco a gente vai subir Mandei a lá, foto também, beleza? perfeito. Maurício, Tá bom. esse mapa mental abre em qualquer É aplicativo? PDF. Mais É massa, PDF. né? Ele tá Não, todo, mas ele tá. eu mandei em PDF todo aberto, então vocês podem pôr no PDF e abrir. Que Tá. legal. É PDF, só abrir em qualquer lugar. Isso aí, gente. Bom, Isso aí, chegamos minha aqui, turma. ó, Vamos ao lá. final desse nosso encontro aqui, o primeiro encontro do nosso Ecoar Academy, né? Nossa plataforma de aceleração de palestrantes. Para aquelas pessoas que querem ingressar no universo de palestras, aqui é o primeiro passo, né? Muitos de vocês aqui estiveram com a gente aí no Ecoar Experience, alguns outros vão participar, alguns aqui estão indo com a gente para o Educador Executivo. Quero que vocês saibam do seguinte, gente, contem sempre conosco. Roberto Fukumori está aqui, né, Roberto? Esteve recentemente com a gente, o professor Roberto aqui, ó, também esteve com a gente, só para vocês terem uma ideia. Hoje, tanto a Futurize quanto a Ecoar, a E3, a gente não larga a mão daqueles que a gente acompanha, né, Roberto? Né, professor Roberto? Rapaz, tivemos uma reunião de alinhamento cultural de um final de semana onde a gente alinhou a expectativa das empresas. Fala aí, foi um negócio diferenciado. Então, galera, quem está acreditando no projeto, está vindo com a gente, pode ter certeza. Pode demorar o resultado um pouquinho, mas é aquilo que o Maurício falou, né? Tem que ter consistência, mas o resultado vem. Beleza, gente? E galera, ó, para a gente dar sequência no nosso trabalho, nosso amigo Mário Rondon não pôde estar aqui hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje eu e ele estávamos em Pouso Alegre, aqui em Minas Gerais, abrindo porta para os nossos palestrantes e para os educadores. Tivemos uma palestra lá onde a gente foi apresentar a Ecoar para um grupo de 120 empresários da região lá, que assim, com potencial de contratação gigantesca. Semana que vem, teremos o Mário aqui com vocês, tá? Onde o Mário vai falar sobre o Speaker Lab, vai fazer o Speaker Lab. O que é o Speaker Lab, galera? É o momento do palestrante. Nessa semana, nós vamos colocar um formulário. Quem tiver afim de fazer uma palestra aqui de 15 minutos no modelo TED, pode estar com slide, pode fazer essa palestra, onde nós vamos dar um feedback para vocês a respeito da palestra de vocês. Não só nós, mas como os participantes também vão ter a oportunidade de dar esse feedback. O que é legal, gente? Esse feedback pode ajudar você que vai estar assistindo na sua palestra e a pessoa que se propôs a fazer a palestra vai receber, assim, uma aula de ouro. Então, semana que vem, das 19 às 21, nosso segundo encontro do Speaker Lab. E, galera, isso aqui é só o comecinho, tá? E, ó, Mauricião, mais uma vez, meu parceiro, que honra estar com você aqui, cara. Você sempre muito prestativo Tamo com a junto. gente aí, tamo junto. Sabe que o que você precisar de mim, meu amigo, pode contar também. E, ó, nossos cafés são maravilhosos e que vamos continuar fazendo eles, porque eu aprendo todo dia com você, cara. Eu não sei se você aprende comigo não, né? Pode ser que você aprenda com aquilo que não preste, entendeu? Mas eu acho que a gente ajuda em Não, alguma coisa eu só aí. vou ficar esperando aquela churrascada que você disse que ia fazer pro pessoal do grupo da Ecoar Não, e tudo isso mais, aí, você me isso chama aí foi. também. Não, o Mário falou que vai ser na casa dele, lá em Brasília. Quem Tá tiver a bom. fim de ir, gente, podemos ir. Galera, beijo Valeu, grande, gente. ó. Daqui Beijo a pra pouco eu tô vocês. postando lá. É só curtir lá, comentar porque valeu a pena, que a gente manda no direct o mapa mental pra vocês, beleza? Beijo, minha Valeu, gente. pessoal. Boa noite pra todos. Grande Tchau. abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Agora, um dos momentos mais interessantes aqui é quando eu consigo derrubar todo mundo, quer ver? Ó? Para com Boa isso. noite. Pode ficar em instante. Ó, 1, 2, 3.